Estamos de volta para uma nova temporada do De 0 a 10, senhoras e senhores. 2026 chegou e não é só o De 0 a 10 que está de volta não, VSR. O Brasileirão também, ó. Já tá aqui, ó. Batendo na porta. É verdade. Para você que acha que a gente tá maluco, o Brasileirão começa no fim da última semana de janeiro. Quarta-feira então, agora. Por isso que esse Daqui programa, a 2 dias. Por isso que esse programa está antecipado. Até eu mesmo fui me preparar para o programa. Eu falei, ué, como é que a gente vai gravar esse programa se a janela ainda está aberta? Aí depois que eu fui lembrar. O Brasileirão começa antes da janela fechar. O Brasileirão começa antes da... Não é antes. Antes da janela, meio que pegar no breu. Porque tivemos um ou outro reforço, né? Chegou o Gerson no Cruzeiro, o Marlon Freitas no Palmeiras, o Flamengo trouxe o Vitão e tudo mais, mas as grandes contratações acho que ainda não aconteceram. E tudo que a gente falar no programa de hoje pode ser que venha a mudar ao decorrer da janela. Eu acho que é o primeiro... Acho que a gente fez a edição 23, 24, 25 e 26. Essa é a quarta edição do mesmo programa. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai ser muito teórico. Porque antes a gente tinha o campeonato estadual para dar uma balizada, para entender o que está acontecendo. Agora é completamente teórico o que a gente vai fazer. Às vezes, por conta da data, já tinha até tido a primeira rodada do Brasileirão. Já tinha técnico demitido. Já tinha uns 4 ou 5 às vezes mais de um. É isso aí. Roda a vinheta então, ô Pseudo. Vambora para análise do Brasileirão que vai começar e ranquear aí os times rumo a mais uma temporada. Normalmente a gente passa pela lista, né, do programa. Hoje a gente não precisa passar na lista porque são os 20 times que vão disputar o Brasileirão. Certamente você já sabe quais são e se não sabe deveria saber, né? Wallace, você pode fazer um favor? Fala pra mim. Lê pra mim o título do programa de hoje. Quem chega melhor para o Brasileirão 2026? Isto assim, entra ano, sai ano, velho. Mas pra quem tá vendo no programa final, pra quem tá vendo no programa final, ele vai deixar pelo menos no começo. Pelo início, depois ele troca. Tá, depois. Porque ele tem que ser Senão homem. a gente vai pagar de maluco aqui. Óbvio, pô. Tem que ser verdadeiro. Ser sujeito homem. Aí o pior é que a gente tava zoando ele, né? A gente já entrou no programa. Aí ele virou... Olha lá. Ele já tá alterando, ó. Aí ele se defendeu, botou errado de novo. É o campeonato do Isla, pra Isleirão. Não lembra disso não, porque tem uns caras que quase infartaram com o Isla no Flamengo. Aí ele tava zoando aqui, a gente zoando ele, falando, Brasileirão. Ele falou, mas eu garanto que a ordem alfabética tá certa. Aí passou 2 segundos e ele falou, deixa quieto, mano. Deixa pra lá, né? Só falta a ordem alfabética tá errada. Não vou me defender tanto assim, não. Deixa eu ver. Por enquanto... O Furacão está de volta. Atlético Paranaense, que por enquanto, cara... Pelo que eu dei uma olhada, parece que vai pro Brasileirão Série A mais ou menos com o mesmo time que foi vice-campeão da Série B, hein? A única, talvez a maior contratação tenha sido o volante, né? O Portilha, o jogador do Talheres, que ano passado foi até especulado no Atlético Mineiro, que a gente vai falar na sequência. Tem alguns jogadores, pegou o Gilberto, lateral direito da base do Palmeiras, pegou o Jadson, que caiu com o Juventude na temporada passada, mas é basicamente o time do ano passado, né? Mantém o Odair Helman, que é um time que ele teve momentos na Série B, né? Teve aquele... Anunciou hoje, dia que a gente tá gravando, sexta-feira, dia 23, o Luiz Gustavo. Em São Paulo, né? Em São Paulo, tava sem clube, né? Exatamente. Então, assim, é um time que, se você olhar a Série B do ano passado, é um time que em algum momento foi muito mal na Série B, né? Chegou a estar ali no meio de tabela, 11º e tal. E depois ele dá uma arrancada na reta final. Uma guinada, né? E sobe para a Série A do Campeonato Brasileiro. A primeira grande figura de 2026 é o clássico contra o Curitiba, que o Atlético perde em casa, num jogo muito ruim do Atlético. 1x0. 1x0, gol do Ronier. Assim, eu tenho bastante pé atrás com o Atlético para essa temporada, cara. Até aqui, até o momento que a gente está gravando esse programa, aliás, seria legal o Pseudo colocar, né? O dia que nós estamos gravando. O programa gravado em 23 de janeiro. É basicamente jogar a Série A com um time que subiu para a Série B em uma recuperação, né? Assim, beleza, tem um mando de campo muito forte, né?
Mas é algo preocupante você subir para uma Série A que o nível está crescendo para jogar com basicamente o mesmo time que você passou um aperto para subir na Série B. Termina bem a Série B, né? Termina mas bem, depois assim da gestão da Elma, né? Mas ainda assim é um salto que vai dar para a Série A de competitividade que é discrepante pra caramba, né? E não teve grandes perdas, né? Isso pelo menos é um ponto ok, você mantém uma base para essa temporada. Tem a grande história de mercado de transferência para mim até agora, que envolve o Atlético Paranaense e envolve o Corinthians, né? Que é o zagueiro Kaká. Que o Atlético Paranaense estava interessado em levar o Kaká, o Dorival e o Corinthians botaram ele para jogar e o Atlético Paranaense assistiu o jogo. E a partir do momento que ele assistiu o jogo, chegou à conclusão óbvia: não dá para contratar o Kaká. Que loucura, né? Era melhor não ter assistido. O cara jogou 740 jogos na carreira, o Atlético Paranaense foi ver esse. Foi logo esse que os caras foram ver, o Corinthians e o Bragantino. E aí não vai contratar o Kaká, né? O que ele falha 2 vezes. Né? Jogando de lateral direito. E se machucou ainda. Eu acho bem baixa essa nota do Atlético Paranaense, cara. Eu acho que vai começar num 3 ou num 4. Eu acho que 4 talvez seja até muito. Cara, minha expectativa... E lembrando aquela estatística pesada que é 42% dos times que sobem caem no primeiro ano. Ou seja, se você arredondar 42 para um número mais próximo a primeira vez que eu ouço você trazer essa estatística. Não, eu sempre falo nesses programas aqui. Então, você sempre 42 traz esse dado, mas um dado importante. De cada 4 que sobem, 2 caem. Então, assim, mesmo o Atlético sendo um clube nesse século muito mais com cara de Série A do que com cara de Série B, definitivamente, isso nem está nem sob questão, mas ainda é pesado ficar no primeiro ano saindo da Série B, ainda mais com chegada de SAF, com entrada do contrato de televisão, ou seja, muito dinheiro circulando na Série A, né? Eu colocaria numa nota 3 para começar. Tá bom. Com potencial aí de queda, talvez até. De queda? Porque vamos lá, vai ter 1-0, acredito que a gente vai colocar 1-1, 1-2 e 1-3, né? Os 4 rebaixados, provavelmente a gente vai botar em ordem, né? Então pode ser que o Atlético Paranaense fique por aí. Vamos ver. Pelo menos parta dessa condição. Parta dessa condição. Chegamos ao galão da massa, o Atlético Mineiro, que vem reformulando, né? Vem reformulando, passando por saídas, por chegadas. Como é que vocês veem o Atlético Mineiro aí para 2026, já que 2025 foi um ano esquecível, né? Pro torcedor do Galo. Saiu muita gente e chegou muita gente também, né? Paulo Brax está trabalhando. Então, saiu o Gabriel Menino, foi pro Santos, saiu o Fausto Vera, foi pro River Plate, Caio Paulista, que volta pro Palmeiras e já tá no Grêmio, né? Saiu o Bruno Fux comprado, tudo bem que ele já tava fora, saiu o Arana pro Fluminense, o Saravia acaba o contrato. No momento que a gente tá fazendo o programa agora, o atacante, o Cassierra, que era do Zenit, desembarcou em BH para assinar contrato, chega o Lodge, chega o lateral direito, o Preciado, já jogado no Del Valle, já estreou, inclusive, a gente está gravando depois de América Mineiro 1 e Atlético Mineiro 1. Tem o Alan Minda, o Maicon, Vitor Hugo volante, zagueiro, né? Vitor Hugo, meia campo, né? E o Vitor Hugo zagueiro, enfim, é uma grande reformulação do Atlético Mineiro, né? Vai mudar um monte de gente, a tendência é que o time titular mude bastante, mas eu ainda acho que esse time do Atlético Mineiro, o elenco como um todo não me encanta, cara. Não acho que é um time pra cair. Acho uma barbaridade os últimos 2 campeonatos brasileiros do Atlético Mineiro. O penúltimo, o Atlético Mineiro só não caiu por causa de uma bola na trave do Atlético Paranaense no início do segundo tempo. E o último campeonato brasileiro do Atlético Mineiro é uma barbaridade também pro elenco que tem, pros jogadores que tem. Mas não me encanta pra primeira metade de tabela não, tá? Eu acho que eu colocaria talvez no meio do caminho ali. Talvez numa nota 4, 5, talvez nota 5. Colocaria acho que uma nota 5 pro programa de hoje. E aí, Vess? Tem alguns reforços que, assim, de uma maneira geral, não emocionam muito. Talvez com o Sampaoli trabalhando desde o início, com o Sampaoli fazendo pré-temporada, se bem que a pré-temporada no Brasil é uma vaga suposição. Mas talvez com o Sampaoli começando desde o início, isso tudo, talvez esses jogadores possam render. Mas, por exemplo, um Vitor Hugo. Assim, um jogador que não aconteceu, né? Pode ser que chegue para acontecer no Atlético. Então,
Aí tem que ver a questão do Hulk, como vai ser tratado, se vai realmente zerar a pedra, se vai ficar esse incômodo e tudo mais. Então, assim, acho que é um time que, pela condição de trabalho do Sampaoli, eu acho que ele tem condição de fazer melhor do que o Cuca fez no ano passado. Afinal, o Cuca fez um trabalho desclassificante assim no ano passado. Mas, em termos de elenco, não me emociona muito. Eu acho que ele está atrás de alguns outros times. Você pensou o quê? 5. Tinha falado 5. Meiuca de tabela, talvez, assim, um porque se tu pouquinho pra botar mais. aqui 1, 4, 7, 10... Até os 6 são 13, né? Talvez ele 13, vá pra 6, 14, né? 15, 16, 17, 18, 19. Teria mais um. Teriam que ter 2 na 5, 1 na 6. Eu botaria na 6 pra começar. Eu topo essa 6. Faz Porque essa assim, conta. Galo, tem uma questão importante que eu tô olhando aqui do elenco, né? Já foi dito que eles pretendem trabalhar com um plantel de 28 jogadores. Com as contratações nesse momento, esse número tá ainda quase 35 jogadores, pelo que eu contei aqui, né? Chegando o Renan Lodge, Minda, Maicon, Preciado, Vitor Hugo e Cassierra, por enquanto, né? E a gente teve as saídas que você já disse, Fausto Vera, João Marcelo, Bruno Fux, Arana, Isaac, Caio Maia e Gabriel Menino. É um Galo que está agressivo no mercado, mas não sei se é um agressivo que qualifica, assim, o Galo. Eu acho que tem... A ponto de eles São nomes... Eu acho que tem uma subida grande, numa posição. A lateral esquerda. Eu acho que o Arana que a gente viu no Galo o Renan Lodge nos últimos realmente é muito 2 bom. anos, eu não tô nem dizendo que o Arana do Flu, tá? Porque no Flu é outra história, zerou a pedra, pode ser outra coisa. Mas o Arana que a gente viu no Galo nos 2 últimos anos, e principalmente o último ano, o Arana, em 2025, foi um dos piores laterais da Série A do Campeonato Brasileiro, laterais esquerdos. Eu acho que desde a volta da lesão, né? Desde a queda é muito grande. E eu acho que o Lodge vai subir bem o Renan Lodge é patamar um acréscimo. Sendo que o Renan Lodge tem toda uma questão contratual aí que pode, o caso o Al-Hilal tá brigando aí, pode ser que de uma hora para outra venha uma determinação de que ele não possa jogar, que ele não possa jogar mais. Existe esse risco embutido aí na contratação, mas eu acho também que é um salto considerável. Eu acho que o elenco é de jogadores talvez com mais fome, mas eu acho que não é um elenco que empolgue muito. Nota 6, então, para o Atlético Mineiro. O próximo é o Tricolor de Aço Bahia, o Esporte Clube Bahia, de Rogério Ceni e seus capangas. Onde vocês colocam o Bahia aí? Cara, o Bahia no mercado, eu achava que ele ia para um outro tipo de movimento. O Bahia foi bem discreto nessa janela de transferências. Traz o Kiki Oliveira, né, jogador que era do Grêmio, e o Roman Gomes, lateral direito, já até estreou nessa temporada. Acho que de saídas você tem a saída do Thiago, que foi um cara extremamente importante no ano passado na Copa do Nordeste, se não me engano foi artilheiro da Copa do Nordeste do ano passado, e basicamente isso. Tem a saída do Santiares, também lateral direito reserva, mas que já não estava bem no ano passado. O grande ponto do Bahia para esse ano é que o Rogério Ceni já falou, e já está fazendo isso no início do Campeonato Baiano, porque o Bahia tem uma geração de base bem interessante para subir, né? Tem 2 dos principais jogadores do último Mundial Sub-17, o Juan Pablo, que é um ponta, e o Del, que é o centroavante, que é o Haaland do Sertão, como ele se autodenomina. Mentira, né? Foi o apelido que deram para ele e ele pegou depois. Eu acho que o Bahia tem uma possibilidade de utilizar o Del como um segundo atacante ali, né? O reserva do William José, o Juan Pablo também na rotação, tem alguns outros moleques. O Cauê Furquim, por exemplo, lembra que o Bahia contratou ele do Corinthians? Lembro. Já fez gol no time profissional. Enfim, eu acho que é uma temporada que o Bahia vai consolidar o que tem e compor as lacunas de elenco com jogadores da base. Eu não acho que isso faça com que o Bahia mude de patamar, tá? Tem uma possibilidade de estar negociando com o Vélez, né? Alejo Vélez. O Alejo Vélez. Mas não acho também que seja um jogador que vai chegar no Bahia e pronto. O Bahia saltou de patamares. Acho que é a mesma ideia ali de um G6. Do Rosário Central, né? Acho que ele pertence ao Tottenham. Do direito do contrato é com o Tottenham. Eu acho que vai ser a mesma coisa. Esse jogador teve no G7. radar do Flamengo também. Eu acho que vai ser um G6, G7. O que é G6, G7 aqui? É uma nota 8 pro Bahia? Acho que é isso, né? 1, 4, 7. Né? Eu acho que eu coloco o Bahia de 7. Eu acho que o Bahia tá frio na janela. Eu esperava o Bahia mais agressivo para uma temporada que é importante pro Bahia, né? Então, o fato do Bahia no ano passado ter ficado perto
das coisas principais ali e não ter conseguido o título, né? É por isso assim, que eu ficou imaginava até uma que- decepção, por exemplo, da Copa do Brasil, do Bahia não conseguir Sim. avançar à semifinal, né? O Bahia nunca chegou à semifinal de Copa do Brasil, fica aquela expectativa quando o Bahia vai passar das quartas. Então, assim, mas eu acho que o trabalho do Bahia é um trabalho muito pé no chão. Dos trabalhos das SAFs do Brasil, eu acho que a do Bahia é a mais blindada em relação a processo. Porque o City faz isso. Será que o Bahia tá esperando para ver se vai para Libertadores mesmo? Para de repente fazer um investimento Então, maior? quando é- Por isso que a janela esteja mais fria. Então, mas tem nesse que sentido. ver o porque Brasileirão tá a janela... Não, mas é que a janela fecha Mas é 3 porque de março, o Bahia né? joga pré-Libertadores. Qual é a né? data, as datas da pré? Não sei de cabeça. É cedo, cara. É antes da janela Primeira fechar. fase da Libertadores, né? Porque a gente tem uma maneira de chamar de pré-Libertadores. Não. É porque no caso pro Bahia é segunda fase, né? Segunda e terceira fase, né? Então, Eu acho que é antes da janela fechar, tá? ó, o Bahia joga com o O'Higgins dia 18 de fevereiro E 18 e 25. e 25. 4 e 11. E a outra é 4 e 11 de março. Então, a janela já vai ter... A terceira fase, que é a que define, a janela Ainda não já vai vai ter estar na fechado. fase de grupos e a janela já vai ter fechado. Já vai ter fechado, Então, assim, eu acho que o entendimento do Bahia é que o que o time tem faz ele ser competitivo. E aí fica a dúvida se é agora o salto para, de fato, entrar com o pé na porta para ganhar as É coisas. 7 ou 8, então, o Bahia? Ah, eu vou de 8 ainda, eu acho. Eu vou de 7. Ah, aí o Otávio decide, então. Eu acho que eu vou de 7. É, bom. porque 7 pro Bahia. Porque Vamos ver, mas eu de tenho repente essa pode ser que sensação do suba pra Bahia, 8. Eu esperava mais do Bahia Pode ser que nessa... suba para 8, porque a gente vai ter que medir os reforços dos outros contra a manutenção do trabalho do Bahia, né? É. Porque, por exemplo, tem gente aí que tá... O Zubeldia, mesmo já estava no ano passado, ele ainda tem um trabalho para amadurecer no Fluminense. O trabalho do Rogério no Bahia já está amadurecido. O Anselmi no Botafogo, tem que ver também qual é o time do Botafogo, né? Tem que ver... É o próximo aí, quem ó. vai ser registrado, quem não Tá vai ser registrado e esquisito pra tudo. caramba esse Então, negócio assim, aí do mas Botafogo. o Anselmi está começando agora. O Tite é um trabalho novo no Cruzeiro. Então, assim, tem esses pontos para ver. Mas vamos ver, de repente, a gente pode subir esse Bahia. Tá. O Botafogo, situação de transfer ban, não pode contratar ninguém, galera tá indo todo mundo embora, tá devendo salário, tá devendo imagem, tá devendo agentes de jogadores, né? Isso é péssimo no mercado, porque aí os agentes não vão trazer novos jogadores e os que estão lá e são agenciados por eles vão querer tirar. Então a situação do Botafogo, até com o sumiço do Textor aí e tal, tá encrespada, né, para esse início de temporada. É por isso que eu não consigo botar a mão no fogo pelo Botafogo nessa temporada. Eu acho que o Botafogo tem ótimos jogadores, tá? Cara, o Montoro é uma barbaridade, né? Diferentíssimo. Estamos falando de um jogador que tem uma capacidade técnica especial, um jogador que a leitura dele de jogo é ímpar para a idade dele, é um meia que se movimenta pelo campo, pode jogar pela direita, pela esquerda, centralizado. Acho que é um jogador muito diferente. O Danilo, acho que é um volantaço Que quase também. saiu agora, né? Exatamente. Mas vai ficar. Um volantaço que pode ser muito útil para esse Botafogo. Ainda tem ótimos jogadores, Alex Telles, o Barbosa na zaga. Cara, o time do Botafogo é bom, ponto. Eu acho que ele não é tão bom quanto já foi, mas ele é bom. Só que o ambiente do clube, É um ponto. ele pode ser tão danoso para essa temporada, ele pode ser destruidor para a temporada do Botafogo. Então, num time, já que eu vou aproveitando o que o Vitor Sérgio falou, entre a manutenção de trabalho e um pouco mais de tranquilidade que tem no Bahia, porque não tem tanto, né? Porque o Rogério foi muito criticado no ano passado. Então, mas é o time que mas mais de perde o fora pra Marlon, dentro, né? Mais de que fora pra perde o dentro. Savarino. Aí tu mais, pega o Botafogo... mais de fora para Sim, dentro. concordo. Dentro do ambiente do City, o Rogério tem muito Não, respaldo. muito respaldo, total. É. E aí o Botafogo, essa loucura, perdendo o Marlon, perdendo o Savarino. Eu, por exemplo, boto o Bahia à frente do Botafogo nesse momento. Então, assim, cara, o Botafogo, no momento que a gente está gravando isso, 23 de janeiro, o Botafogo tá com 2 meses de direito de imagem atrasado, FGTS atrasado, até semana passada tava com carteira, valor de carteira atrasado. Tava com 3 meses, tava com 1 mês de carteira e 3 meses de direito de imagem. Aí, para não correr o risco de perder os caras, pagou 1 mês de direito de imagem antes do jogo com Volta Redonda. Tá em transfer ban e muita gente dizendo, não, o transfer ban vai cair. Já tem gente no Botafogo trabalhando com a possibilidade do transfer ban ficar até o meio do ano. até o fim da janela, 3 de março, ou seja, o Villalba que foi contratado, o Riquelme que foi contratado, o outro zagueiro que me fugiu o nome que também foi contratado,
talvez não consigam ser inscritos, talvez eles tenham que ser emprestados. Então, assim, é um cenário muito complicado para o Botafogo, sem contar que o Barbosa está querendo renovar, tá difícil, E porque tá tá pedindo pedindo muito. Ah. O Alex Telles está querendo renovar, tá pedindo valorização, o Botafogo... A ordem dentro da SAF do Botafogo é congelar gastos ou diminuir gastos. Então, é uma coisa muito incerta. O zagueiro que você falou é o Ítalo, né? É o Ítalo. Ítalo e Riquelme, né? Ítalo, Riquelme, os zagueiros, e o Vidial, o atacante. Foram contratados, mas não foram inscritos, porque o Botafogo está em transfer ban. E o transfer ban é de 21 milhões de dólares. Ah, vai chegar um empréstimo de 50 milhões de dólares. Beleza. A gente está ouvindo falar desse empréstimo desde a primeira semana de janeiro. Nós já estamos no fim de janeiro. Até agora não chegou. E o Textor desde o ano passado sumido, né? Ninguém sabe, Desde ninguém agosto. viu. Você não viu o Textor? O Textor, a última vez que ele pintou no Brasil foi no início de dezembro, antes do transfer ban. Então, assim, todo esse cenário deixa muito complicado analisar o Botafogo. O Anselmi é um cara que também tem pavio curto. Para ele olhar e falar assim, nada do que foi me prometido foi cumprido e pegar e capinar, também não descarto. Então, assim, é muito incerto analisar o Botafogo hoje, 23 de janeiro. O empréstimo é de 50 milhões de dólares. Ah, beleza, muito dinheiro. 21 vai ter que ir para pagar o transfer ban. Porque a MLS está querendo de uma vez. Então, assim, é uma situação muito complicada no Botafogo. Qualidade tem. Pô, Barbosa, Alex Telles, Danilo, Montoro, mas, o próprio Joaquim Correia. Tá mais fraco que temporada passada. Tá mais fraco do que na temporada passada. Tem o Barreira, né? Na temporada passada jogou alguns jogos, também acho que pode ser importante. Vitinho, lateral de seleção. Então, assim, qualidade tem. Eu não sei o quanto esse ambiente vai impactar essa qualidade. Nota pro Botafogo, então. Tá abaixo do Bahia. Eu acho que tá abaixo do Bahia, cara. A dúvida é, tá abaixo do Atlético? Eu acho que não. Acho que dá pra botar Quer junto com o descer Atlético o por Atlético enquanto. na 5 e o Botafogo na 6? Ou botar junto? Bota os dois na Botaria 6 por enquanto junto. Deixa junto ali. Próximo time é a Chapecoense. Subiu em terceiro da Série B. Sim. Né? Ficou só atrás do Furacão e do campeão, que foi o Coxa. Tá de volta à Série A, a Chape. A Chape vai ao mercado para trazer quantidade. A Chape vai ao mercado, pega o Enio, que estava no Juventude na temporada passada, tem o Meritão, que pertencia ao CRB, estava no Criciúma, pega do próprio Juventude, que caiu, pega o Jean Carlos, aquele meia, que volta e meia substituía o Nenê, sempre saiu o Nenê, entrava o Jean Carlos, pega o Rafael Thierry, que caiu com o Sport, pega o Camilo, que estava no Grêmio, chegou a jogar até de lateral direito no Grêmio, tem o Bolazzi, que estava no Cruzeiro, o Bruno Pacheco, que cai com o Fortaleza também. Enfim, basicamente, a Chape vai atrás de quantidade de jogador, que é um ponto bem relevante, tá? Eu acho que a Chape entende que a temporada é uma temporada longa e precisa de elenco. Nos últimos anos, eu acho que alguns times caíram por falta de elenco. Eu falo muito do Criciúma, há 2 anos atrás, que jogava bem. Você olhava o Criciúma jogando e falava, cara, tá aí. Sim. Pô, o Criciúma joga bem, joga um futebol... Perdeu mais pontos do que jogou pra perder. Só que o que acontecia? Fazia um primeiro tempo bom, 60 minutos de jogo bom. Começava a entrar o banco era muito fraco. E aí o 1-0 que tinha sido feito no primeiro tempo virava 2-1, faltando 20 minutos pro jogo acabar, 15 minutos pro jogo acabar. Isso aconteceu com o Criciúma muito no ano passado. Aconteceu com o Ceará ano passado. O elenco do Ceará também era muito curto, chegou na reta final do ano. Os caras não conseguiram ganhar de ninguém mais porque não tinha perna. Eu acho que a Chapecoense entende de maneira, eu acho, positiva essa quantidade de jogadores. Mas na prática, é quem eu seguro pra zero nesse momento. Vai ter outro time que eu seguro pra zero mais lá na frente, mas acho que hoje é quem eu seguro pra zero. E aí, Vés? Segura pra zero a Chape? Sim. Por enquanto ainda não demonstrou. E acho que vai ser um dos times que vai... Quer dizer, a gente falou isso, acho que do Mirassol no ano passado, mas acho que a Chapecoense é um dos times que vai ter muito esforço para poder se manter. E o Timóteo, hein? E o Corinthians? Cara, tô gostando muito da janela do Corinthians. A gente tá gravando no dia seguinte da transmissão de Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Até falei sobre isso no pré-jogo. Acho que o trabalho do Marcelo Paes até aqui na janela ainda mais considerando as dificuldades financeiras do Corinthians, que ainda existem, mesmo com o título da Copa do Brasil, mesmo conseguindo lidar bem e eliminando os transfer bans lá, tanto do Rojas quanto principalmente do Félix Torres.
acho que o trabalho do Marcelo Paes é muito bom. Ele deu uma porque... entrevista pra gente antes do Majestoso falando em contratações criativas, né? Isso. Em ser criativo Sim. no mercado. Então, eu não gosto muito desse termo de criativo, porque às vezes essa criatividade traz cada coisa também, Traz, mas é enfim, verdade. eu acho que ele está sendo... Às vezes ele tá num ócio criativo. Exatamente. Nem e aí, sempre o criativo é bom, E né? aí já dizia minha finada avó Sara, né? Mente ociosa, morada do capeta. Né? Então, assim, mas eu acho que ele está funcionando bem com um recurso limitado. A trazer o Gabriel Paulista para o Félix Torres, que esteve no Corinthians, né? O Félix Torres não é tão ruim quanto ele mostrou no Corinthians. Mas não sei o que aconteceu, se o ambiente, se não teve adaptação, se ele estava com algum problema. O Gabriel Paulista é uma evolução ao... Herda, inclusive, o número da camisa, ao né? Félix Torres. Camisa 3. O Caio César é uma evolução ao Thales Magno do que foi em 2025. Parecia que, especialmente do meio do ano para frente... Matheus Pereira, boa parecia que o contratação. Thales, né? Parecia que o Thales Magno estava em outro planeta. Um a o menos. Matheus Pereira acho que chega para compor e, de repente, ser um cara ali que talvez faltou em alguns momentos, um articulador ali. No jogo da Vila Belmiro foi muito bem. Então, acho que até aqui... Traz o reserva do Mateuzinho, o Pedro Milange. traz Porque o na reserva do temporada Mateuzinho. passada chegou a jogar Félix Torres. Félix de lateral Torres, de direito, lateral, precisava de um reserva para lateral direito. Então, assim, acho que está funcionando. Comenta-se ainda do interesse no Vinícius Souza, o volante revelado pelo Flamengo, que teve no radar do City, tudo, está no Wolfsburg. Né, pra lateral. Falou agora. Então, assim, gostei muito. Acho que o Corinthians está mais forte, com o trabalho do Dorival se mantendo, né? Tem o Alisson também. Tem o Alisson verdade, chegando, tem o né? Alisson. Que na mão do Dorival funciona muito Confirmado bem. hoje, Acho que né? o Corinthians está mais forte. Não sei ainda se está na condição de brigar por um pontos corridos. Talvez os times que estão mais nessa briga estejam ainda à frente do Corinthians, embora, por exemplo, o Corinthians tenha eliminado o Palmeiras 2 vezes ano passado, mas em mata-mata. Não sei se para pontos corridos, mas acho que para uma competição de mata-mata, acho que o Corinthians vem forte. Mas aqui a gente está avaliando o Brasileirão. Eu ainda acho que o banco do Corinthians tem alguns problemas. Principalmente do meio para frente. Eu quero ver o Caio César. Porque aí eu acho que o Caio César pode mudar completamente a minha percepção. Matheus Pereira vai ser... Eu acho que vai ser titular. Eu acho que ele vai ser reserva. Eu acho que o Matheus Pereira... Eu acho que o meio de campo do Corinthians vai ser Ranielli, Matheus Pereira. Hoje o André tá jogando muito, né? O André tá jogando uma dessa, vira titular. Tem volta de Martínez. Tem a volta do Martínez. Tem chegada e o de Bidon, Alisson. né? Alisson. Eu acho que esses três jogam. Alisson. Eu acho que Ranielli, Matheus Pereira e Bidon jogam. E aí sobra uma vaga. Eu acho que com o Dorival, o Alisson vai jogar, ser o titular, Eu vai ficar na vaga do acho que que pode seria ser. do Maicon. Pode ser? Eu acho que tem uma carência aí pro centroavante reserva do Yuri, pô. O Guinegão não tá bem, né? Porque também não pode ser o Pedro Raul, né? O Dorival tem uma pegada de recuperar jogador, né? Eu não sei o que ele tá pensando É em que o relação Vitinho, ao até agora Pedro... no Corinthians, o que não me surpreende, não entregou grande coisa. Não. Agora, ele até fez bons jogos na temporada passada que ele entrou ali eventualmente. Mas por isso que eu tô falando que a gente precisa esperar o Caio César. Porque numa dessa, o Caio César pode ser um cara que a observação dele, e ele é muito novo, 21 anos de idade, pode explodir rápido e virar um bom reserva, né? Pode ser. Mas e aí o ponto do Marcelo Paes, que o Vitor Sérgio estava falando do bom trabalho dele, ele sempre fez ótimos trabalhos do Fortaleza até a questão dele virar o CEO Da SAF. Porque o trabalho é muito doido. O trabalho do Marcelo Paes no Fortaleza é de altíssimo nível, altíssimo nível. Aí no ano que ele vira CEO da SAF, o trabalho dele e o Fortaleza caem vertiginosamente. E muito se falava lá na cobertura do Fortaleza que houve muito de um cara que parou de ouvir as pessoas, de um cara que se tornou fechado a críticas, blindado a críticas, ninguém acessava ele para falar muitas coisas. Agora, ele vem pro Corinthians num outro formato. Ele vem para receber ordens e executá-las. E quando ele faz isso, ele faz muito bem. Eu tô fechado com o que o Sérgio falou. A janela do Corinthians até aqui é muito boa e muito por movimentos dele. Nota pro Corinthians, então. Eu iria de 8. Eu acho o time do Corinthians titular muito bom. Eu tenho dúvida se ele tá melhor que o Bahia, cara. Porque aqui a gente tá falando do Brasileirão, né? Mas eu acho que... É um Corinthians que no Brasileirão do ano passado passou o veneno, né? mas é que... melhor do que o do Brasileirão do ano passado. Mas é que levou o campeonato muito naquela pegada de quem Tá, mas isso não pode se tá repetir olhando as esse ano? Copas, né? Pô, Que até é uma característica forte eu não me do sinto Dorival. confortável para botar um time que foi 2 vezes de sequência um Campeonato Brasileiro bom. Tudo bem que na reta final o Bahia dá uma morrida
muito grande física, né? Ainda mais agora que o Campeonato Brasileiro é mais espaçado, o Bahia vai ter mais tempo, né? Em teoria, para espaçar o Campeonato Brasileiro, botar o Bahia atrás do Corinthians, cara. Eu botar na mesma nota, beleza. Tá bom. Acho que botar o Corinthians Eu à acho frente, que tem uma não sei. pegada ali de 8, mano de campo forte, com mais opções, mas enfim, pode ser. 7 para o Corinthians. Mas pensando em mando de campo, o do Bahia foi melhor, né? Foi. Porque o mando de campo do Bahia no passado, ele só tem uma derrota pro Cruzeiro. O Bahia, durante boa parte da competição, foi o melhor mandante. Mesmo que Mirassol e Flamengo não tenham perdido em casa, mas o Bahia era o melhor mandante. Eu não lembro nem como terminou. No final, o Flamengo foi o melhor mandante. O Flamengo foi o melhor mandante, e o Bahia foi o terceiro melhor mandante. O Flu ainda passa. O Bahia faz 45 pontos em casa, o Flu faz 46 e o Flamengo faz 47. E o vovô Coxa Palpíbio? Pautípio. O Coritiba, campeão da Série B, tá de volta à Série A. E aí? Cara, tem uma pegada do Coxa da temporada passada, que ele é campeão da Série B, só que muito por causa da defesa. O ataque do Coritiba era horrível. Não horrível não, vai. Não vou agredir tanto assim um ataque campeão de Série B. Mas era um ataque muito abaixo do que o normal de um campeão. Entrou num declínio no final da Série B. O time tem média de 1 gol por jogo. Cara, time campeão de pontos corridos, mesmo sendo Série B, você fazer 1 gol por jogo, são 38 jogos, 39 gols feitos. Só que a defesa do Coxa era uma barbaridade. O Pedro Morisco, goleiro do Coritiba, que é um dos mais valorizados do Brasil. Elogiadíssimo a temporada passada inteira. O cara tomou 20 gols na temporada, cara. É muito pouco o gol. Então, para esse ano, para uma Série A, ter uma defesa sólida é muito bom. Cara, você subir de uma Série B para a Série A com uma baita defesa é excelente. Mas vai faltar. Você precisa fazer gol. Se você não fizer gol, a coisa vai. Não é o mesmo nível de enfrentamento. E o que se fala nesse momento é que o Coritiba está tentando a contratação do Keno e do Tiquinho. São 2 jogadores envelhecidos. Então... vão precisar ter minutos administrados ali, né? Muda o seu comando técnico, né? Não chegou num acordo lá com o Mozart para renovar e trouxe o Fernando Seabra. Então acho que isso muda um pouco o panorama também, que você vai mudar toda a comissão, né? Exatamente. Acho que esse interesse de Keno e Tiquinho, jogadores que têm tido problemas físicos, mostra que você vai ter que administrar os minutos deles. Então, são jogadores que acho que causam impacto em determinado momento, em determinadas circunstâncias, mas que vão precisar ter os minutos bem dosados. Em busca de gol, o Coritiba pega o Pedro Rocha, do Remo, que é o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, e pega o Breno Lopes, jogador do Fortaleza, que foi um dos melhores jogadores do Fortaleza na temporada passada também. Salvou, né? Contrata o Fernando Sobral, que Ceará, Cuiabá, etc. E traz alguns jogadores de Série A. O William Oliveira, que jogou ano passado pelo Vitória, tem o Thiago Santos, que estava no Fluminense. Eu acho que é uma boa janela, tá? Do Coritiba de maneira geral. Só que vai precisar fazer coisas diferentes do que fez na Série B. E aí, nota pro Coxa? Junto com o Furacão? Acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Eu colocaria os 2 juntos. Acho que é isso. Apesar do Coxa ter vencido o primeiro clássico, eu não sei se determina o que vai ser a temporada, entendeu? E o Cruzeiro veio firme nessa janela, hein? O dinheiro tá jorrando lá do Pedrinho BH. O Cruzeiro abriu os cofres, trouxe Gerson. Vai para uma temporada aí onde o Cruzeiro quer dar um salto de qualidade. Só abrindo um parênteses, no momento que a gente está gravando, veio a informação de que Barbosa e Botafogo acertaram a renovação de contrato por 3 anos. Então, só para atualizar a informação a gente abriu o programa, isso ainda de algo que falamos aqui. Ia ficar 3 dias atrasado, né? Essa análise, porque a gente está gravando na sexta, iria lá segunda de noite. Brasileirão começa na quarta. Cruzeirão, gente. Então, pro Cruzeiro acho que tem a chegada do Gerson, que é muito importante. Basicamente, acho que não perdeu ninguém, né? Tá negociando o Kaique, né? Quer dizer, renovou com o Matheus Pereira, que e com o Caio Jorge. Tem a possibilidade de negociar o Kaique com o Como, né? Que a proposta era muito baixa, né? 7 milhões de euros. Mas acho que acho que a proposta foi dobrada. Acho que o Cruzeiro não vai vender. Eu acho que o Cruzeiro não vai vender. Mas enfim, no momento que a gente está aqui, não perdeu ninguém e trouxe... Nova comissão com o Tite. E trouxe o Gerson, trocou o treinador, né? Chico da Costa também, né? Trouxe o Chico da Costa como uma opção ao Caio Jorge, que
você não Fez tinha... um ótimo brasileiro o com o Gabigol Mirassol. não conseguiu suprir o que o Caio Jorge fez como titular. Traz o Chico da Costa, que já está jogando no Mineiro. Agora, a dúvida é, já dá para dar o salto para segurar para 10 junto com o Flamengo e Palmeiras? Eu acho que o Tite é um cara que sabe jogar campeonato de pontos corridos, né? Sim. Como eu falei quando o Cruzeiro anunciou o Tite, não tem nada que nos obrigue a pensar que o Tite deixou de ser um bom treinador, um ótimo treinador. Muda muito do Leonardo Jardim pro Tite? Eu acho que muda um pouco. Em termos de... Eu acho que Você acha que o Cruzeiro parte um pouco mais atrás? Eu acho que... O Tite fala que não vai mudar muita coisa. Ele vai tentar emular o Leonardo Jardim. Se vai conseguir, é outra história. Eu acho que atrasa um pouco, porque acho que os conceitos do Leonardo Jardim estavam muito enraizados, embora os do Tite não sejam muito diferentes. Vai ter também uma defesa forte, um time que vai ser agressivo sem bola, um time que talvez construa um pouco mais do que foi com o Leonardo Jardim. Acho que o Leonardo Jardim era um jogo mais direto, mais vertical, talvez o do Tite construa um pouco mais, mas normalmente os times do Tite também são mais verticais do que horizontais. Mas a dúvida ele já deu o salto para incomodar de verdade? Incomodou Flamengo e Palmeiras no ano passado. Vai lembrar, o Cruzeiro fez 4 pontos contra Flamengo e 4 pontos contra Palmeiras no ano passado, né? Ganhou em casa e empatou fora, que é o conceito ideal contra quem você está brigando. Contra os concorrentes diretos. Você fez 4 pontos contra os 2. A questão foram alguns outros jogos que o Cruzeiro patinou. Eu não sei se já está, mas por enquanto é que vem Cruzeiro e Flamengo aí, né? O Flamengo acho que nitidamente ele segura para 10. A dúvida é deixar o Cruzeiro seguro para 10 por enquanto. Eu acho que pode deixar. Eu acho que tem um ponto pro Cruzeiro, que a gente vai ter que identificar o quanto o Gerson vai ser capaz de saltar prateleiras desse time, né? Porque eu entendo que o Gerson vai jogar pela direita, onde jogou o Christian no ano passado, e aí o Christian passa a brigar por essa vaga como um volante. Inclusive, alguns jogos já nesse início de temporada, o Christian já jogou como volante. Então a gente vai ter que entender a dinâmica Matheus Pereira e Gerson. A gente está gravando dias depois da derrota para o Democrata em casa, onde Matheus Pereira e Gerson jogaram juntos durante 10 minutos, pouca coisa ali. Era um time todo reserva do Cruzeiro. E aí a gente vai ter que entender. Tem a chegada do Neiser Villarreal também, que é um cara que eu boto fé, porque ele foi o artilheiro do Mundial Sub-20 passado, e eu acho até que o Chico da Costa... Tinha um monte de gente querendo o Villarreal, viu? O Chico da Costa, eu acho que ele vai ser a terceira opção desse ataque aí. Acho que o Villarreal vai ser o reserva imediato do Caio Jorge. Mas tem algumas questões, né? O Cruzeiro tem algumas questões de zaga, como que vai ser, queria um outro zagueiro ou não. Enfim, acho que tem alguns pontos a se olhar. Eu acho que o Cruzeiro tem um ponto que é o seguinte: quando o Campeonato Brasileiro de 2025 começou, reunisse nós aqui, nós três, eu falasse pra você, eu sou um viajante do tempo, e eu falei, o Cruzeiro foi campeão brasileiro. Vocês dois provavelmente olhariam pra minha cara e falariam assim, Cruzeiro campeão brasileiro? Caralho, que loucura, hein? O Campeonato Brasileiro do Flamengo foi ruim. O Campeonato Brasileiro do Palmeiras foi horrível, hein? Esse ano ou ano passado? Não, no ano passado. No ano passado. Se eu chegasse no ano passado... E aí vocês falariam, caraca, o Flamengo e o Palmeiras deram muito mole, hein? Até o Botafogo. O que aconteceu com o Botafogo? Então eu falaria, Cruzeiro campeão. Esse ano, se vem um viajante do tempo para aqui e fala, Cruzeiro foi campeão brasileiro. Eu falei, é isso aí mesmo. Show. Brigou, tava na briga e ganhou. Então isso já é um salto de patamar muito grande. Isso aí é cristalino. Isso aí é um salto de patamar muito grande sobre o Cruzeiro. A tendência é que o que a gente viu por último, a gente imagine que vá se repetir ou melhorar, né? E o Cruzeiro fez um ótimo campeonato no ano passado. A verdade é que... Só que tem essa parada que eu falei da mudança do Jardim pro Tite. E isso pode ser tanto para melhor quanto para pior, né? Eu acho que hoje o futebol brasileiro tem 3 times mais destacados. E eu acho isso que é um puta trabalho do Cruzeiro. Cara, você conseguir... Cara, o Cruzeiro quase caiu em 23, gente. Foi no detalhe que o Cruzeiro não caiu em 2023. Vai começar um campeonato. O terceiro campeonato vai começar. E pra mim o Campeonato Brasileiro hoje tem 3 times mais destacados. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Pô, eu acho isso um trabalho absurdo do Cruzeiro. Mas precisou botar muita grana também, né? Não, claro. O futebol brasileiro é caro, né? O Fabrício Bruno foi caro.
Matheus Pereira foi caro. O Gerson. O Gerson agora foi caro. Né? Mas o futebol brasileiro Estou falando é caro. desde o ano passado, né? Claro, não, com certeza, você tem toda a razão. Mas, pô, enquanto isso, no momento que o Cruzeiro botou 30 no Gerson, o Flamengo tá querendo botar 40 no Paquetá. Sim. Já botou 22 no Samulino. O Palmeiras botou 25 no Vitor Roque. O futebol brasileiro tá caríssimo E tá mesmo. pensando em botar 25. Paulinho, que nem jogou é verdade. Ele tá querendo botar 20, 25 no Almada ou no Arias. Não sei se vai chegar, né? Mas enfim. Tá não sei caro se ser coadjuvante no Brasil. A verdade é essa. Porque a verdade... se tu gastar 10, 12, tu continua de coadjuvante. Então, a verdade é que você ter dois times com muita receita, eles acabam punindo duplamente o restante. Por quê? Porque eles têm bala para comprar os jogadores que eles pretendem e ainda, ao comprarem, sobem o sarrafo do jogador médio, né? Sim. O jogador que é médio, o empresário dele vai falar, o meu jogador, ele não é um Gerson que o Cruzeiro trouxe. Mas o Gerson valeu 30, mas o meu, então, vai valer 15. Um jogador que até outro dia era 7, agora um jogador médio que até outro dia era 7, com o Gerson vindo por 30, com o Paquetá vindo por 40, esse jogador que era 7 vai custar 15. Sim. E aí não é todo mundo que vai ter 15 pra botar. E esse é o problema de quem não está vindo junto com esse enriquecimento do futebol brasileiro. Porque você tem um enriquecimento de alguns times. Você tem Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia. O Bahia. Acho que o Vasco vai chegar nesse ponto, em algum ponto. Já tá gastando mais dinheiro. Pô, pegou o Rinestroso agora, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Você tem o Grêmio, botou dinheiro nessa janela. Cara, mas você pega o São Paulo... Todo mundo tem que São Paulo não dinheiro. pode... A gente vai ser assunto daqui a pouco. O São Paulo não consegue contratar pagando. É só de graça. Meu amigo, o gap que pode se alavancar disso aqui é muito grande. Mas cara. uma parada o Cruzeiro fez e você estava elogiando, eu só fiz um contraponto aqui sobre o lance da grana. O Cruzeiro também usou muito bem a grana no Caio Jorge, por exemplo. Total, foi barato. Que pagou 7 milhões de euros, Foi. né? 7 milhões de euros. Fabrício para foi 7 Juventus. também. E tem base, né? O Cruzeiro ainda tem outra coisa. O Só Cruzeiro que tem o Caio base. Jorge é jovem, né, cara? Não, total. Ainda tem um potencial de revenda, tava agora sendo cobiçado. O Cruzeiro renova. e São Paulo, vocês estão vendo isso depois que acabou a final da Copinha. O Cruzeiro tá na final da Copinha, junto com o São Paulo. E no time titular, por exemplo, já tem o Kaique. O reserva do Kaique é um moleque que recebeu uma proposta do Borussia Dortmund, o Cauã Prat, de 18 milhões de euros. 16 milhões de euros. Então, o Cruzeiro tem base também para tirar e botar no time titular. As laterais do Cruzeiro fortíssimas, né? Chegamos ao Fluminense, que vem se reforçando, tirando jogadores de rivais. Tem uma perda grande, que é o Thiago Silva. Tem a perda do Thiago Silva. Uma perda grande do Thiago Silva, né? Então... Cara, no momento que a gente está gravando, essa perda é um tiro de bazuca no Fluminense. Porque Ignacio e Freitas, eu acho muito difícil de confiar, cara. Tem proposta do Boca Juniors pro Serna, né? O Fluminense que traz o Savarino. O Fluminense queria o Rinestrosa, e aí o Rinestrosa tava fechado com o Boca Juniors. O Vasco, em cima da hora, foi no Rinestrosa, tirou do Boca Juniors, e agora o Boca Juniors quer o Serna do Fluminense. Então vira essa salada aí, que ainda vai ter um desfecho. O Fluminense tentando se defender do mercado, mas atacando o mercado também, né? Eu falei Freitas e Ignacio, mas tem o Gêmeos, né? Contratado, Gêmeos jogou foi a temporada contratado, passada Mirassol, pelo né? Mirassol. Ele deve ser titular, né? Acredito que o Chega pra Gêmeos ser deve ser titular. E aí, o que vocês acham do Fluminense? Eu acho que a perda do Thiago Silva é uma perda que até aqui é muito sentida, né? Mesmo a chegada do Gêmeos, que fez um excelente brasileiro pelo Mirassol. O Ignacio e o Freitas, por exemplo, foram muito bem na Copa do Mundo de Clubes, mas no segundo semestre foram inconstantes, né? Irregulares, e uma falha aqui, outra ali. Então, enfim, acho que ainda é um time que teve ali o mérito de fazer um bom segundo turno para garantir vaga direta na Libertadores, mas acho que, enquanto alguns outros times se reforçaram, acho que até aqui só a chegada do Savarino, considerando que o Gêmeos é uma reposição pior ao Thiago Silva, né? Com certeza. O torcedor do Fluminense como estava seria qualquer zagueiro. bastante impaciente com essa demora. Qualquer zagueiro de contratações, que chegasse para repor o Thiago Silva seria muito abaixo do Thiago Silva. Então, e só o Savarino, eu acho que até aqui é pouco. Arana, né? E tem o Arana, né? E o Arana fica nessa questão aí da gente entender como é que ele vai. Acho que ainda tem algumas questões de encaixe, por exemplo,
de Savarino com a Costa. Como é que vão funcionar jogando os dois juntos? Não sei se tem algumas questões. Acho que, por enquanto, o Cruzeiro se reforçou, o Corinthians se reforçou. Então, acho que o Fluminense vai ter, com o cenário de agora, acho que o Fluminense vai ter alguns problemas para brigar. Eu tenho um ponto sobre o Flu, que é... Se o Serna... Eu acho que o Serna não vai sair. E precisa de um atacante, né? Eu acho que o Serna não vai sair. Precisa de um 9. Eu ia chegar exatamente nesse ponto. Talvez já ter... Pro Everaldo, né? Talvez comece a pensar como Serna numa opção de centroavante. Será? Eu tava vendo o jogo contra o Nova Iguaçu. Ele fez 2, né? O Serna fez 2 gols, o outro foi do próprio Everaldo. E o sempre brilhante Eric Faria comentou isso na transmissão. E eu fiquei pensando sobre... Eu não tirei da minha cabeça. O Eric comentou e eu falei, cara, tá aí. É um bom ponto. Porque o Everaldo tá errando coisas muito básicas. Ele não fazia um gol desde agosto. E as outras opções que o Fluminense tem à disposição, elas não são muito... Elas não são confiáveis hoje. É o JK. Elas não são confiáveis. Kennedy, o Cano com os problemas físicos. Ou o Fluminense médicos. vai pro mercado, mas é o que a gente não tem hoje isso, né? Hoje a nossa análise, no dia 23 de janeiro, como disse algumas vezes o Vitor Sérgio, a gente não tem isso pra análise. E tudo bem. O centroavante tá em desuso, né? Eu acho. Tal qual o Pudim, né? Nem foi eu que falei. Não, você cada dia mais vai... Imagina um centroavante com apelido de Pudim. Aí é sumido. 9 com... Esse aí ia ganhar por ano 50 milhões no Brasil. Mas com a perda do Thiago Silva como elenco, eu acho que talvez, pensando no Campeonato Brasileiro como... Mas também recentemente, o Fluminense faz bons campeonatos, né? Tirando o de 2024, que foi horrível. Foi o fora do curva. O padrão... 22 foi bom, 23 foi bom, 25 O padrão foi do bom. Fluminense é fazer bons campeonatos brasileiros, né? Eu acho que eu colocaria na 7, cara. Por enquanto. Se talvez pode tiver que ser. subir alguém depois, a gente Tá vê. bom. Mas acho que por enquanto eu colocaria Tá bom. na 7. Tá bom. E o Gremião, hein? Rapaz. Gremião se mexeu em várias posições aí, inclusive na área técnica, né? Investindo para 2026. Foi buscar É muito... Agora a gente vem em Grêmio e Inter, né? É muito cruel o que a gente vai fazer aqui agora, mas é hora de mostrar coragem. E eu sei que Porque vocês têm coragem. No final de Aqui semana, tem coragem. temos Grenal. Estamos gravando antes do... Aliás, estamos gravando antes do Grenal, do Bavi, do Fla-Flu, do São Você já Paulo sabe o que e isso significa, Palmeiras. né? Tudo que a gente Cruzeiro e falar Galo. aqui, o oposto vai acontecer no fim de semana Meu pra gente pai ser do céu. achincalhado assim que esse No programa dia que o for ao ar. programa for ao ar. Mas tem que ter coragem, Tem que ter. como diria o craque Neto, para falar algo que vai além de um clássico no estadual. E aqui tem coragem. Coragem, absolutamente coragem. corajoso. A análise aqui ela vai além desse clássico. Mas, tirando a brincadeira, toda temporada eu tenho falado de algum clube que eu acho que vai dar saltos na tabela. Tá. Não necessariamente brigar por título, mas algum time que tá ali no meio e tal, que vai saltar posições. Em 2024 eu falei do Bahia, acabou se confirmando. E no ano passado eu falei do Cruzeiro, acabou se confirmando. Eu acho que esse ano esse time é o Grêmio. Porque eu acho que o Grêmio, ele, primeiro, faz uma janela de meio do ano, no ano passado, excelente. Que salva o time do rebaixamento, né? Exatamente. Excelente. A janela do Grêmio salva o time do rebaixamento. Até jogadores que jogaram pouco, tipo o Balbuena. O Balbuena acho que faz 2, 3 jogos, joga bem, mas aí em tem... especial o Arthur e o Caio Vinícius. Isso, o Carlos Vinícius, O Arthur, o Marcos Rocha Não, também. então, ó, de trás pra frente, Mas você esses tem dois em especial salvaram o Balbuena Grêmio. e Noriega. Noriega É. fez um puta jogo no Maracanã contra o Flamengo. Jogou muito bem. Você tem Arthur, você tem William, você tem Carlos Vinícius. Aliás, o Carlos Vinícius, que eu já falei em outros momentos, se estivesse jogando aqui no Sudeste, talvez a percepção fosse Estaria outra. hypado. Meu amigo, 18 participações em gols em 18 jogos. E eu acho que isso é pouco valorizado. E eu acho que é um time bom. Tem a chegada do TT. Eu acho que o TT é um jogador jovem, identificado com o Cruzeiro. Eu acho que tem chance de ser muito Grêmio. importante para esse time. Cruzeiro não, pro Grêmio. Tem a chegada do Everton no gol, que é um goleiro experiente. Eu acho que o Grêmio vai saltar algumas posições. E no a campeonato. chegada do de Luiz um Castro. E o trabalho baita do- Ótimo treinador. treinador. Baita Excelente treinador. Pra mim, o Grêmio é 8. Com potencial grande, mas pra mim seria 8. Eu iria de Grêmio à frente de Bahia, Corinthians e Fluminense pra essa temporada. Dito isso, 1-0 Internacional. Gol de Carboneiro. E aí, Vess? Ou tu quer descer? Eu acho. O bloco eu acho ali, ó, que... pra Não, 5 eu e 6. concordo muito com o que o Wallace está falando.
mas eu acho que, num geral, com um trabalho mais consolidado e tudo, eu acho que o Corinthians está à frente do Grêmio. Eu subiria o Corinthians para 8 e botaria o Grêmio na 7. Mas eu concordo com tudo. Aí é com o Otávio Neto. Agora, ele escolhe quem fica na 8, Corinthians ou Grêmio. É que eu acho que assim... Ou pode ser os dois na 8. Por enquanto. É que o meu... aí é uma outra coisa. Porque eu, no caso, se tivesse entre Bahia e Corinthians, eu subiria o Bahia. o Bahia, né? Eu acho que também, sabia? Escolhe 2 para 8 aí, Otávio. Então, o Grêmio a gente já pode botar na 8. Você comprou? Tá, a 8? O Grêmio eu compro na 8. Tá. Porque eu acho que assim, a gente tem que fazer um exercício de como o time tá também se reforçando, e aí não só em reforços, né, mas pensando em melhorar tudo que envolve o time para a nova temporada. E o Corinthians tem feito isso de uma maneira menos agressiva, claro que por conta da condição que ele se encontra também, né, de não poder atacar o mercado tal qual o Grêmio está atacando, que eu não acho que melhore tanto o time assim em relação ao ano passado, entendeu? Eu acho que o Grêmio tem uma curva de melhora maior do que a do Corinthians. É que eu acho que o Corinthians nas Copas, eu acho que tende a ser muito forte, mano. É isso. E eu acho que vai priorizar as Concordo Copas. 100%. Será? E eu acho Dorival, que meu amigo. a gente tá falando de Brasileirão, full Brasileirão aqui, né? Como que os times chegam pro Brasileirão. Dorival ama uma Copa, velho. Eu acho que pode ser assim. Deixar assim, do jeito que tá? Não vai subir ninguém. Já diria Capitão Nascimento. Pode ser. Tava faltando essa Tá situação aí. faltando. Pô, vou começar Não vai um subir bonitinho. ninguém. Sobe o Bahia aí, vai. Bota o Bahia na 8. E aí, ali é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De Corinthians, então, a gente entende que o Corinthians seria G8. Deixa o Bahia na 7. Deixa o Bahia na 7. Bahia tá meio gelado Vai e volta na janela. Tem que ser mais agressivo, Bahia. Tá bom. Vamos lá, tem dinheiro, né? Dinheiro não falta no grupo. Então a gente tá fechando o G7 com o Grêmio dentro desse G7. Tá bom. Agora aí, e o Inter? O Inter tá 2 notas abaixo do Grêmio? Rapaz, foi ruim o ano passado, hein? Foi muito ruim. Nossa Senhora. Foi muito ruim. E o que mudou em perspectiva do ano passado pra cá? Trocou o técnico, entrou o Pesolano, traz o Félix Torres, que já fez gol, inclusive, contra o Inter de Santa Maria. Traz o Villagra, né? Emprestado, Rodrigo Villagra, emprestado pelo CSKA, volante. Tá. E traz o Paulinho Paula, que estava no Vasco da Gama. Bom jogador. Também acho bom jogador, mas muito de vidro, né? O problema é, não, ele teve uma lesão gravíssima, né? O E retorno, aí depois da lesão ele não voltou mais. Ele, antes da lesão do LCA, ele teve uma lesão no ombro, que ele já estava jogando no sacrifício, isso dificultou a performance dele. Ele cai um pouco de ritmo, de produção. E aí depois do LCA ele não volta mais. Pô. Mas ele é muito querido no Vasco. Naquela temporada que salvou do rebaixamento na 23, última ele rodada, ele jogou jogou demais. muito. Ele jogou Aquele gol anulado contra o Palmeiras? Golaço, mano. Ele faz o gol, o primeiro gol contra o Bragantino na última rodada. Ele era o motor do time. Ele era o motor do time. Ele era o motor do time. Mas Enfim, assim, a troca basicamente é Vitão por Félix O Félix Torres. Torres piorou. Eu acho que piorou também. E aí você traz 2 volantes, Paulo e Villagra. Para uma posição que precisava, né? Precisava. Enfim. Melhora o Internacional? Sai o Matias, né? Cá? Sai o Ricardo Matias. O resto Pode chegar ali, o Derek Lacerda, que a galera tá falando. vai depender do Paulo Pesolano melhorar esses jogadores, né? Melhorar o grupo que estava lá já. Fazer o Borré produzir com mais consistência. Fazer, quem mais? O Alan Rodrigues produzir com mais consistência. Então, assim, acho que esse é o desafio aí do Pesolano. Que é um jogador que, por exemplo, o Alan Patrick, eu acho que é um jogador que não encaixa muito no que pensa de futebol o Paulo Pesolano, por exemplo. De um jogo que passa menos pelo meio campo, um jogo um pouco mais vertical. Então, ver como é que isso vai funcionar. Pelo que está aqui, o Inter teria que entrar na nota 6. Ou 5. Ou 5. Cara, vindo do que veio do ano passado... Agora, com o Inter entrando na 5, é certo que o Inter ganha o Grenal. Não, tá 2-0 agora. O Inter é certo que o Inter ganha o Grenal. Começa a se desenhar uma goleada Exatamente. no Grenal.
Tá certo, 2 a 0, a gente gravando na sexta-feira. Goleada colorada 2 no dias Grenal. antes do Grenal e é certo. Pô, isso aqui Que a é gente certo. vai ser Meu xingado, pai é do brincadeira. céu, mas tudo bem. Onde que é o Grenal? Deixa eu ver onde que é. É no Beira-Rio. Beira-Rio Já ainda. tá Meu 2 a pai 0 do pro Inter, céu. já, filho. Um de pênalti, né? É. E Alan Patrick. Alan Então não é Patrick. Grenal, é Naugre. Não, o Grêmio. É. Mas eu acho Alan que é Patrick isso já aí, bateu cara. o primeiro pênalti dele na Já. temporada, Sem- inclusive, contra o Inter de Santa Maria. Sem O muito Félix tempo. Torres já fez mais um. É. Tentando ser racional aqui, eu acho que é isso hoje. Ah, cara, eu tenho... É que assim, vamos lá, olhando o time, eu acho o Botafogo o melhor dos 3 ali. Inter, Galo e Botafogo. Mas o Galo foi mais agressivo no mercado. Foi. Maicon, Vitor Hugo, Renan Lodge, foi mais agressivo. O Inter é o que fez o pior campeonato. Apreciado, É. né? E também não foi tão agressivo assim no mercado. Perdeu um dos seus pilares, que era o Vitão. Pô, eu acho que a 5 é isso aí, pô. Eu acho que é isso mesmo. O Paulo Pesolano começando um E trabalho. vem de um né? campeonato, pô, É. bizarro Ele internacional. se salva na última rodada com o Abel. Com o Abel Braga juntando os cacos, né? Então. Foi chamado de salva-vidas lá. É o sobrenatural, né? Apelou para o sobrenatural. É isso, eu acho que assim, ó, o recorte tem que ser muito objetivo. O Inter termina se salvando na última rodada, fazendo um campeonato horroroso no Brasileirão e até agora não fez uma janela que demonstra para o torcedor colorado que o time está melhor que o do ano passado, gente. O 5 tá até de bom tamanho aí no meu ver, viu? Mirassol! Cara, tem Grande surpresa do último Brasileirão. Exatamente. Eu acho que Sensação, melhor dizendo, né? tem um ponto que norteia a janela do Mirassol, que é o seguinte. O Mirassol, em 2025, foi o time da Série A do Campeonato Brasileiro que menos jogou, né? O Mirassol jogou 51 jogos. O Bahia, por exemplo, jogou 80. São 29 jogos. Só que esse ano o a Mirassol mais. vai jogar Libertadores, Copa do Brasil, Paulistão, Brasileiro. É pelo menos 60 jogos. Acho que dá pra você, assim, no barato, colocar 9 jogos a mais. Jogou 51, né? 51. Pode botar 9 jogos a mais, vai pra 60 aí. Tem uma soma também. E vai viajar pra caramba. Esse ano tem Remo. Esse ano tem E o Chapecoense. Mirassol é longe, né? Chapecó, apesar de não ser um extremo de, Logisticamente falando. de quilometragem, não é fácil. Normalmente tem voo com escala, às vezes tem. A logística para Chapecó não é das melhores. Vai jogar Libertadores. Vai jogar Libertadores, Não sabemos talvez qual com vai ser o altitude. sorteio, não sabemos qual vai Será ser o que o sorteio. Mirassol pode passar por um efeito a nível de comparação do que aconteceu com o Leicester lá em 2016? Que depois do título, no ano seguinte, briga pra não cair? Não só o Leicester, né? Se você pegar o União Berlim... O Leicester vai foi isso aí. até. O Leicester vai às quartas das Champions, né? O Leicester Mas na ganha Premier em briga pra não 16. cair, pô. Aí mas acho que briga só no ano seguinte, não? Então, no ano seguinte. Não, 2 anos depois do título. Não é no próprio ano, não. Mas no ano do coisa ele briga, ele vai nas sofre, quartas, ele vai nas quartas pra Champions e algum tempo depois já tá brigando O pra não primeiro cair. ano de Champions do Newcastle, a primeira temporada, é enrolada na Premier League. Isso acontece com vários, né? Porque o jogo de competição continental, ele impacta o antes e o depois, né? Eu acho que pra tentar se defender disso, a estratégia do Mirassol desse ano é contratar em quantidade. Né? 14 contratações. Tá fazendo contratação Muito pra caramba. nome novo, mano. E ele assim, de precisava jogadores encorpar o que elenco, né? precisam dar o salto. E ainda perdeu jogadores Obviamente importantes. todos né? não vão dar, mas o Mirassol ali em 3, 4, 5 que derem esse salto, já tá no lucro. Não, total. O jogador, e perdeu jogadores importantes. Gêmeos titular, Danielzinho titular absoluto. Lucas Então ele Ramon perdeu- titular. Danielzinho foi o Lucas. jogador que mais jogou partidas pelo Então, Mirassol assim, ano passado. eu Era acho que o capitão, ano né? do Mirassol é um ano difícil. Muito difícil. Eu acho que é um ano muito difícil. Cara, porque ele vai ter a experiência de um calendário de 65 jogos, que são 15 a mais do que ele jogou ano passado. Porque ele vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar a Libertadores, são mais 6. Copa do Brasil, aí se ele vai até, sei lá, uma oitavas, ele tem mais 4 jogos. Só aí já foram 10. Só aí já foram 10 jogos. Então, assim, vai ter aí um ano de pelo menos mais 10 jogos. Eu acho bem difícil para o Mirassol e ainda perdendo destaques, até pela postura muito responsável, né? O gestor lá do Mirassol falou que ele não renovou com ninguém por 2 anos, porque ele não sabe qual vai ser a receita do Mirassol em 27. Sim. Ele sabe qual vai ser a receita do Mirassol em 26. Então ele não quis renovar com ninguém valorizado
por 2 anos. E ou isso 3 acabou anos. impactando em saídas, né? Saídas O do Gabriel, Daniel, por exemplo, saiu por isso. Foi jogar no Sporting Cristal, né? Sai por isso, porque ele E queria o Danielzinho foi pro São Paulo por isso. Ele queria 2 anos e aí ele falou, cara, eu não posso te dar... Eu te dou esse salário que você quer para 26. Mas eu não posso me comprometer com esse salário para 27, porque em 27 eu não sei qual vai ser minha receita. Eu acho isso muito maneiro, mano. Cara, isso é a Mas gestão consciente, cara. Eu acho difícil. Eu acho que se você pegar o time titular do ano passado, Lucas Ramon saiu por isso. Por causa da questão do contrato. Gêmeos, beleza. Proposta do Fluminense não tem o que fazer. Danielzinho saiu por isso. Gabriel saiu por isso. Chico da Costa volta, termina o empréstimo e vai agora pro Cruzeiro. Cara, são 5 titulares. O Chico da Costa, beleza, porque depois ele sai do time titular. O Mirassol poderia tentar renovar o empréstimo dele também, né? Cara, são 5 titulares. O time é totalmente diferente. Contratou uns caras do Ceará, né? O Galeano e o Mugni. Mas assim, é muito difícil, cara. A temporada é muito difícil pro Mirassol, cara. Nota pro Mirassol. O Paulinho falou que a primeira coisa que o Mirassol tem que fazer é não cair. E eu acho Já que tá meteu corretíssimo. 3-0 no São Paulo aí no Paulistão, hein? Mas nesse momento tá fora da zona de classificação, por exemplo. Do Paulista, né? No momento que a gente tá gravando. Quem tá voando no Paulista é o Bragantino, que a gente vai falar Quem já. você acha que vai fazer um campeonato melhor? Atlético e Curitiba ou Mirassol? Eu acho muito baixo. Botar lá, eu acho muito baixo. Quer subir os dois e botar o Mirassol na 3? Não. Eu acho botar o Mirassol muito baixo. Porque o Mirassol tem o Guanás, pô. A manutenção do trabalho eu acho muito baixo a gente colocar lá tão baixo. 4? Assim. Puta, cara, não sei, cara. Tu acha que tá menos que o Inter? Eu acho que tá menos que o Inter. Caraca. Eu acho que esse fato novo do Mirassol acho que pode pesar muito. Não, eu também tenho essa percepção. Eu acho que a temporada do Mirassol vai ser muito difícil. Acho que é uma temporada enroladíssima. Mas a manutenção do Guanás me dá um pouco mais de confiança. Eu colocaria o Mirassol na 5 e o Inter na 4. Aí você decide o que você faz aí, eu coloquei o Vitor Sérgio na 4, o Mirassol, o Inter na 5, né? E eu faria o contrário. Eu vou colocar o Mirassol na 5, mas eu não baixo o Inter porque eu tenho um nota 4. Que vem aí. Tá bom. Vem aí. Mas acho que manteria o Mirassol na 5. Tá bom, eu iria com o Mirassol na nota 4. E o Palmeiras, hein? Agora é a hora da coragem. O Verde, algumas saídas, por enquanto, só uma chegada, né? Se a gente considerar o Fux só uma renovação e tal. Uma renovação em definitivo, né? A chegada do Marlon Freitas é a principal contratação do Palmeiras até agora. Que vai se desfazendo de alguns jogadores pontuais e tal, mas segue vivo no mercado, né? De olho em contratações maiores. Como é que vocês veem o time do Abel aí para 2025? Eu acho a análise do Palmeiras muito difícil, porque se chega um Arias, se chega um Almada, eu acho que a análise muda muito. Acho que a mesma coisa não acontece com o Flamengo se trouxer o Paquetá. Por exemplo, a gente está gravando isso aqui e o Flamengo está lá naquela negociação com o Paquetá lá. Eu acho que o Paquetá chegando ou não, o Flamengo vai continuar brigando para 10. Eu acho que o Palmeiras com um Almada ou com um Arias, ele briga para 10. Talvez sem eles, eu não sei se ele briga para 10. Eu acho que depende muito disso. E eu acho que o cenário de hoje, com o Almada sendo titular na Champions, lá jogando bem, com o Arias começando a ganhar minutos lá no Wolverhampton, eu acho que pelo menos para a janela de janeiro, eu acho muito difícil. O Almada foi titular no último jogo da Champions. Da Champions. Jogou bem, mas saiu no intervalo, não entendi até porque que ele saiu, tá jogando bem. Tinha outros jogadores que o Simeone tirar antes. Eu acho que até talvez eles possam chegar, mas eu acho que eles possam chegar na janela do meio do ano. Eu acho muito difícil que o Arias ou o Almada, ou os dois, cheguem na janela de janeiro. Até porque faltam 8 dias para fechar a janela lá na Europa. Eu não sei se o Wolverhampton iria negociar o Arias antes de contratar alguém, ou se o Atlético de Madrid ia negociar o Almada antes de contratar alguém. Fora isso, o Palmeiras não fala em mais ninguém, né? Trouxe o Marlon, mas não fala em mais ninguém. Teve a saída do Facundo para liberar, pegar um dinheirinho, né? Facundo e Mikael. Foram indicações bem ruins do ano passado. Foram contratações que não rodaram no ano passado. Principalmente o Mikael. Então, assim, eu acho que hoje, com o cenário de hoje, eu acho que o Cruzeiro talvez esteja mais forte do que o Palmeiras, mas eu não tenho essa convicção. Eu acho que se o Leonardo Jardim tivesse ficado,
eu acho que essa frase passaria assim, sem grandes debates. Pela chegada do Gerson, né? Você tem um trabalho do Leonardo Jardim consolidado. Não você perdeu praticamente Não ninguém. perdeu ninguém. Perdeu o Gabigol, que já... Né? Você adiciona o Gerson. Fala, caraca, esse time vai explodir. Beleza. Mas a troca pelo Tite, aí eu acho que me faz ter pés atrás. Com relação a isso aqui. Fato é, olha aí a nossa barra do Windows aí do nosso da Pseudo. Ainda bem que não tem nada, Windows aí, ainda bem que não tem nada comprometedor, né? Um X ali. Olha que beleza. Eu, sendo bem sincero, já resolvendo assim, eu acho Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo tá passos à frente. O Flamengo tá pela manutenção do treinador. Especialmente no pontos corridos, né? Especialmente de pontos corridos. Mata-mata, pode... Você tem a chegada do Vitão, que é um zagueiro, pra agora ficar com 4 zagueiros de bom nível. Então acho que assim, e não estou botando o Paquetá, tá? Acho que o Paquetá não está na conta, o Paquetá não fechou com o Flamengo, não deveria estar nessa conta. O Flamengo está passos à frente sem o Paquetá. Então, pra mim, o Flamengo é o 10 e os outros dois são 9. O Cruzeiro e o Palmeiras. Agora, se você me pedir, coloca um como 2, um segundo, eu ainda vou com o Palmeiras por causa da troca pode ser. Então a gente bota o Cruzeiro para 9 e e deixa o Palmeiras ali no lugar do Cruzeiro, para no final a gente poder falar do Flamengo, por exemplo, que a gente não falou ainda. Red Bull Bragantino, invicto nesse momento no Paulistão, tá voando no Paulistão o Red Bull Bragantino. Perdeu 100% de aproveitamento ao empatar com o Mirassol. Mas tem a questão de perder o craque do time, né? Sim. Que é o John. Cara, esses caras da 7 já estão tudo na 8. Tô vendo o que tá vindo aí. Vai ser a primeira vez que na Austrália já foi. Vai ser pra cima. Vai ser pra cima, filho. Esses caras da 7 já estão tudo na 8. E talvez um tem que subir pra 9. A gente vai ver, mas enfim. Mas o que o Otávio falou, cara, pra mim é o grande centro do ponto do Bragantino. Porque você perde. Você não perde qualquer jogador. Você perde o craque do time, disparadamente o craque do time. Um cara que faz o Bragantino jogar e não contrata ninguém. Contratou o Sousa, né? O Nátio Sousa, que inclusive foi bem recentemente, jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Se não me engano, faz 2 gols. O jogo, inclusive. Se não me engano, ele faz 2 gols. Só que é pouco. Se você olhar o Bragantino do ano passado, ele já não encantava. Já é um time que, assim, passou despercebido na Série A do Campeonato Brasileiro. Só que tinha o John. Sem o John, cara, eu acho que esse Bragantino, com os jogadores que tem à disposição, começou bem o ano, tá bem no Campeonato Paulista até aqui, no que a gente está analisando, mas não é um... O grande jogo do Bragantino até aqui foi contra o Corinthians, tinha o John. Agora a gente vai ter que ver sem o John. Pra mim, eu não boto a mão no fogo por esse Bragantino por aqui, por exemplo. Eu acho que é menos do que o Inter e o Mirassol. Pra mim, o Bragantino seria nota 4 tranquilamente aí. Tranquilamente. Não tenho nenhuma... O Bragantino já foi 10º no campeonato passado, um segundo turno bem ruim e ainda vai perder o John. O desafio do Bragantino é manter o pique no segundo turno, né? Porque tem uns 3 campeonatos que ele faz um primeiro turno muito bom e no segundo o time evapora, né? O time esfarela. Acho que é o desafio. Tá com um ótimo começo de Campeonato Paulista, né? Agora, tem que ver isso na relação do Campeonato Brasileiro, quando começa jogos mais exigentes, jogos pegados de tudo que é faixa de tabela. Vai ter a Sul-Americana para jogar também, que dá um trabalhinho em termos de logística e tudo. Então, mas eu acho que o Bragantino, eu acho uma loucura, assim, eu discordo bem do Mirassol estar à frente do Bragantino. Eu acho que o Bragantino tem mais condição de fazer um brasileiro melhor do que o Red Bull Bragantino. Eu desceria o Mirassol e botaria o Bragantino na 5. É que eu acho o Mirassol mais time. Eu acho o Mirassol, mesmo com as saídas... Eu não sei. Eu acho o Mirassol tem jogadores que eu acho que são, por exemplo, o Walter. Comparação Walter e Cleiton. O Cleiton é bom goleiro, faz as suas defesas, mas eu acho o Walter muito mais goleiro. Eu acho que você tem a manutenção do José Aldo, o Neto Moura. Reinaldo. Você mantém o Reinaldo. Você mantém... O Daniel Borges era o lateral direito reserva, mas ele fazia parte do elenco. O Bragantino agora fechou com o Volpe, né? O goleiro deve ser o Volpe, né? Tenho dúvidas, cara. Cleiton é capitão do time há 5 anos, pô. Tenho dúvidas se o goleiro vai ser o Cleiton. E mesmo assim, né? Eu não sei se o Volpe é um salto gigantesco do Cleiton pro Volpe. Eu acho que é. Meio uma prateleira, inclusive. Eu iria com o Mirassol na 4 e o Bragantino na 5, mas o Otávio decide aí. Você colocaria o Bragantino na 4, Na 4. Bragantino na 4. Cara, eu acho que eu vou deixar o Bragantino na 4.
Acho que é mais por conta do... Se o John permanecesse, cara, o Bragantino ficaria à frente do Mirassol, no meu ponto de vista. Acho que até para pular mais uma posição, inclusive. E tem a permanência do Guanás, né? Acho que pro Mirassol também é um bom ponto. Isso. O Bragantino mantém o Mancini, né? Que dá uma elevada no nível do time na temporada passada, mas é um time que... Que é curioso, né? O time acertar na mão do Mancini. Chegamos ao Remo, quarto colocado da última Série B. O clube do Remo está de volta à Série A do Brasileirão. Trouxe o Iago Pikachu, né? Já fez gol. Fez gol na Supercopa Grão-Pará. Grande anúncio do Pikachu jogando sua Pokébola lá. Tem que tomar cuidado para Pokémon não... Pokémon Company é bolada com essas coisas, sabia? É mesmo, tô ligado. Numa dessa vai mandar Direitos um processinho lá. Mas falando sério agora, como é que vocês veem a chegada do Remo, que teoricamente chega como a 20ª força, né? Na Série A. Cara, tem uma parada que envolve o Remo. O Remo, no Campeonato Brasileiro de Futebol 2026, simplesmente vai dar 2,5 voltas na Terra, em quilometragem, para jogar o Campeonato Brasileiro. Cara, é muita coisa. E sem contar voos que não vão ser diretos. O Remo vai estar toda hora em vários voos, indo a Brasília, saindo de Belém, indo a Brasília, e para Brasília para fazer conexão para ir para outro lugar. Então, eu acho que isso é um ponto central quando a gente vai analisar o desgaste do Remo. Eu acho que o Remo... E aí, qual que é o movimento do Remo? Ele vai ao mercado em busca de jogadores experientes de Série A. Ele vai no Pikachu, vai no Patrick, Choco. Mas tem esse destaque, mas ao mesmo tempo menos jogos de times que vão disputar competições sul-americanas. Com certeza, de fato. Ele só vai ter outra competição para a Copa do Brasil. Ele tem mais viagem, né? Vai gastar mais milhas, ou vai ganhar mais milhas. 2,5 voltas na Terra. Só que ao mesmo tempo vai jogar menos. Mas aí ele vai ver também como ele vai jogar, se ele vai encarar com o time titular a Copa Verde ou não. Né? Tem Patrick de Paula, Patrick Choco, Iago Pikachu, João Lucas, lateral direito, que era do Santos, Flamengo, né? Base do Flamengo, Santos, Grêmio, etc. Cuiabá. Tem Aleph Manga e contrata o Osório, né? O treinador é o Juan Carlos Osório. Tem o Marlon, que estava no Ceará na temporada passada. Mas assim, cara, a distância... Acho que é difícil não colocar na disputa para zero, cara. É difícil. Tem um mando de campo forte, né? Tem um mando de campo forte. Eu acho que nessa disputa para zero, eu acho que por ter jogadores mais experimentados, mais conhecidos até, com mais rodagem, eu acho que o Remo está um tantinho à frente da Chapecoense. Eu vou contigo, concordo. Eu acho que a Chapecoense ficaria na 0 e o Remo na 1. Tô contigo. E o Mangueirão, né? Eles perderam o artilheiro deles da última série. Pedro Rocha, né? Pedro Rocha. Mas eu acho que tem o Marcos Braz lá ainda, né? Tem. Gelo no sangue, tentando fazer... Você troca o Pedro Rocha pelo Aleph Manga, né? Basicamente. A troca é basicamente essa, assim. Enfim, é realmente complicado, assim. Tem não só o Pedro Rocha, mas o vice-artilheiro do Remo é o Caio Vinícius, que também sai do Remo. Então você perde os teus 2 fazedores de gol, né, no final das contas. Mas, de fato, a gente faz a brincadeira do Mangueirão, mas é forte. Claro. O poder do mando do Remo é forte. O Mangueirão é fortíssimo. E o Santástico, hein? Santástico sem poder contar com o Neymar ainda, que vai voltar da artroscopia. Mas, segundo a notícia do Ricardo Martins, estreia no Brasileirão dia 4 contra o São Paulo. Perde só a primeira rodada, então. Acho que só ficaria só fora da primeira rodada. Traz o Gabriel Menino. Gabigol. Traz o Gabigol, mas perde o Souza, que era um lateral esquerdo importante da base. E também não tem muita condição financeira de fazer um mercado agressivo nessa janela de transferências. O Gabigol, o Gabriel Menino e... É que o Gabigol já é muita coisa, velho. Agora segue com alguns problemas, como por exemplo, problemas crônicos na zaga, né? Muito. Né? Por exemplo, zagueiros... Tá com Adonis, Zé Ivaldo, Luan Pérez. Então, assim, tem problemas crônicos na zaga e... Mas eu acho que com o trabalho do Vojvoda tem condição de fazer algo bem menos grave, dramático do que no ano passado. No nível de Inter e Mirassol? Talvez a gente já possa abrir nota aí, né? Subir esses caras da 7.
Vamos lá, vamos fechar esse G4 aqui, vai. Coragem pra fechar esse G4 aqui. Nós vamos fechar esse G4 com o Grêmio? Eu fecharia com o Corinthians. Você fecharia com o Corinthians. Eu vou fechar esse G4 com o Grêmio. Tá, então sobe o Grêmio Não, pra mas aí 9. o Otávio decide se ele... Se é Corinthians ou Grêmio. É que na hora de você botar na 8 da 7 é uma coisa, agora a pressão de você colocar o Grêmio na 9 é outra. Ou algum outro que esteja vindo aí. Você quer botar o Vasco no G4? Então, tem isso. Do Brasileirão? Tem o gigante, né? Só não vou botar o Vasco no G4 porque perdemos o Ryan. É verdade. Entendeu? O É craque verdade. do time. E o Verratti, que fez 30 gols, foi o artilheiro do Brasil na temporada passada. Então você perde o craque e o artilheiro, Entendi. não dá pra ir pro E ainda G4, não trouxe entendeu? ninguém pra repor em termos de gol, né? Tá gol no ainda não mercado tem, pra tá isso. no mercado pra isso, Reza é. a lenda que vai chegar, né? Até porque o GB ainda tá muito cru pra Exato. assumir o... Mas pro Ryan ali, traz 2 pra serem esse tipo de opção, né? Que Pra é dividir o pra cada um Hinestrosa fazer... e o Brenner, né? Exatamente. Não é nenhum dali, né? O G4 a gente não vai fechar nem com o Santos, nem com São Paulo, nem com o Acho Vasco, que nem com o não. Vitória. É Não. Grêmio ou Corinthians? Meu voto é Grêmio. Tá. Tá. Sobe todo mundo da 7? Pode subir. Sobe todo mundo da 7. Todo mundo. Santos vai pra onde? Vocês tinham falado 5. Então, é que aí eu acho que começa a abrir nota pra gente tomar decisões aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, eu subiria o Botafogo? Botafogo e o Galo pra Tá, 7, beleza. o Inter pra 6 e botaria o Santos, acho que junto com o Inter. Na 6? Pô, mas o Inter termina o campeonato passado muito mal, Eu cara. boto o Santos na frente do O Inter. que o Inter fez pra estar melhor do que o fim do campeonato passado? Não mudou nada praticamente. Mas eu tô vai de boa com de um subir o técnico Inter. que acho que vai fazer o time ser bem competitivo. Eu tô de boa de subir o Inter e botar o Santos na 7. Porque aí vai vir um São Paulo e o Vasco pra gente compor mais pra frente. Eu acho que com o cenário de hoje, eu acho que o Vasco tem mais chance de fazer um brasileiro melhor que o do Santos. Essa é a primeira... Mas eu acho que a perda do Ryan me tira... Eu acho que se tem o Ryan, segurou o Ryan, tá? Mantém o time do ano passado, chega o Hinestrosa, que eu acho que é uma puta contratação que o Vasco fez, eu te diria isso também. Mas, cara, você perdeu o Ryan e o Verratti, e neste momento não tem nenhum centroavante. Quer dizer, tem o GB, né? Mas o Brenner, né? O Já fechou? O Brenner vai ser... o Brenner, eu nem lembrei do Brenner. O Brenner vai ser... então vai dá ser pra de contar com o centroavante. Brenner. Então dá pra contar com o Brenner. Eu iria de Vasco na 7. Eu e acho que o Santos na Vasco 6. é melhor do que o Santos. Eu acho que o Vasco tem mais projeção de fazer um campeonato melhor do que o do Santos. E tá fazendo uma janela que ainda tem a grana do Ryan pra gastar também, não toda, né, em contratações, mas... Não, o Hinestrosa eu acho uma contratação do Vasco, assim, um achado de mercado, mano. Eu acho que é isso Você aí, pagar cara. 5 milhões de dólares, vai virar 6 milhões, né? Não, vira 6 por causa de empresário. Mas o Vasco desembolsa 6, mas pelo menos pelo que eu li, era 5 da contratação e 6 com Na verdade bônus é de que são intervalo. 6 e o Vasco não pega 100%, pega 80%. Ah, então é isso. Então foi A isso. proposta do Boca era 5 milhões de dólares, o Vasco ofereceu 6 por então 80. É isso. Perfeito. Eu acho muito barato, mano. Um jogador que pode ser muito importante. Ele foi muito bem na pro última Vasco. Libertadores. Primeira fase. Mas foi a melhor temporada dele também, né? Resta saber se ele vai continuar evoluindo ou vai repetir isso. Adaptação aqui, né? Às vezes. E se você olhar, eu acho que é assim, pra composição de ataque do Vasco, né? De meio pra frente, assim. Vai ter o Hinestrosa, não sei nem se vai ser titular, porque a gente tem o Nuno e o Andrés Gomes, que terminaram a temporada passada muito bem, né? Coutinho, zero chance pro banco? Acho improvável, cara. Pô, vou te falar, tem mas uma o Coutinho dá questão uma de- subida legal recentemente, cara. Tem uma questão do Hinestrosa que é o comprometimento, né? Parece aquele jogador que às vezes meio dá uma desligada. Dá uma desligada. O Diniz vai, Eu acho que vai ser um perturbar ataque, a mente dele. Eu acho que assim, tem Vai opções pra ser um ataque muito móvel, muito veloz e muito habilidoso. Talvez até enquanto não chegar, sei lá, demorar o Brenner, o Nuno até pode jogar por dentro, Sim, talvez. Né? Já jogou. E o Diniz já jogou, estava fazendo isso. O Vasco renova com o Cuesta, o empréstimo. renova o compra em empréstimo. definitivo o Andrés Gomes. Tá procurando um volante. Traz o Saldívia pra zaga, né? Pra ser uma opção ali de rotação. E é maneiro o Vasco, cara. A janela do meio do ano passado do Vasco já foi ótima. E a desse ano tá sendo boa também. Esganado, porque não é SAF. A verdade é que o Vasco no mercado não é SAF. O Vasco é SAF. Mas E no recuperação mercado... judicial. Exatamente. Mas no mercado o Vasco não é SAF.
Porque ele não tem nenhuma Tanto que ele vai ter que fazer vai ter que usar muito bem a grana do Ryan. A grana do Ryan, boa parte dela vai para adiantar pagamentos da RJ, né? Porque da recuperação judicial. Das dívidas que já estão acordadas lá a serem pagas e que se não forem pagas, aí o clube acaba, né? Mas os amigos têm razão. Eu acho que está sendo tratado com responsabilidade. Não, total. Eu acho que os amigos têm muita razão no argumento de botar o Vasco à frente do Santos. É da zaga também. A zaga, né? A zaga do Santos é um problemaço, cara. Muito problemático. Lateral direita do Santos é um problema. O Gabriel Menino jogou ontem. Até volante mesmo, né? Assim, né? A zaga titular é Cuesta e Robert Renan. O Vasco está muito em busca de um lateral esquerdo. O Diniz segue confiando muito no Piton, mas ele acha que precisa ter alguém mais físico, né? Tanto e não que o teve Vasco proposta aí, o Cuiabano. Piton, acho que teve uma proposta. Teve da Turquia, né? Do Besiktas, e o Vasco recusou. O Vasco é um empréstimo do Cuiabano. O Vasco está tentando o Cuiabano porque ele acha que precisa de um lateral esquerdo mais parrudo, tipo o PH na lateral direita. Na direita tem o PH e o Puma. Acho que o Vasco tem boas opções, assim. Não, eu sempre defendi que o time titular do Vasco era bom, cara. É que eu acho que Só que o problema era o elenco, e aí no segundo semestre o elenco melhorou. Passa muito também por... E agora, onde a gente vai botar o São Paulo? Vamos, Vitória, primeiro fazer um João Kleber aqui? E o Vitória, hein? E o Vitória? Vai pra 2 ali? Cara, então, o Vitória, eu inclusive viralizou... Se manteve na Série A o Leão, hein? Inclusive viralizou... Trabalho de Jair Ventura. Na mídia local, na mídia baiana, que inclusive em Salvador tô com uma questão lá, mas envolve mais o de Sola 10. Deixa pra lá, é outra coisa. Já sabemos que o Wallace Borges não passará férias em Salvador nem no curto prazo. Perto do elevador Lacerda. No curto prazo, o Wallace não... Deixa eu quieto, mas é do outro programa. Deixa quieto. Mas viralizou na mídia local eu falando que o elenco do Vitória no passado era um elenco pavoroso. O Vitória só não caiu pra Série B do Campeonato Brasileiro porque o Barradão salvou. Porque o time que foi montado pelo Vitória no ano passado era um time muito fraco. Assim, era nível de ser rebaixado em último. Ainda mais com a lesão do Mateuzinho, que ficou um tempão fora e tal. Era um time muito fraco. Só que o fator casa do Vitória em 2025 foi uma barbaridade. Foi muito bem, cara. Foi muito bem. O time, se tivesse... Especialmente na reta final. Não, demorou pra ganhar um jogo fora de casa. O primeiro jogo fora de casa que foi ganhar foi do Santos, lembra? O jogo do peixinho do Guilherme no chão. Exatamente. O Vitória foi a primeira vitória fora de casa do Leão da Barra. Mas foi só por causa do Barradão. Pra esse ano, faz alguns movimentos. Já pega o Kaique, jogador volante que era do Juventude. Pega o Natan Mendes, lateral direito, que era do Bragantino. Luan Cândido também, que era do Bragantino também. Por exemplo, estava negociando o David do Vasco, o DVD. Acho que não fechou, né? Mas estava... Essa história do David é muito louca, né? Porque a informação o Vasco aceitou, o David aceitou, só que aí o Vitória foi no Vasco e falou, pô, me dá o Lucas Freitas aí também, o zagueiro. E aí o Vasco falou, cara, o Lucas Freitas a gente não quer emprestar. O David a gente empresta, mas o Lucas Freitas a gente quer emprestar. Ah, não quer? Então a gente não quer o David também. E aí desistiram. De birra. Tipo, só quem se ferrou com isso foi o Vitória. O Vasco, beleza, o David fica aqui. Tem muitas saídas, né? Deu uma limpada no elenco. Eu acho que eu coloco o Vitória ainda na frente dos 4 que subiram. Eu também acho. Então a gente desceria Cap e Coxa pra 2, Vitória na 3? Acho que é isso, né? A gente entende que Atlético Paranaense e Coxa estão à frente do Remo e Chapecoense. E acho que o Vitória ainda está à frente também. E aí, velho? Você concorda? Eu acho que o Atlético Paranaense, eu acho que ele tem mais... Eu subiria o Atlético Paranaense para 3. Para deixar o Coxa sozinho? Eu acho. Eu acho que o Atlético Paranaense... Cancha de Série A? Acho que tem uma cancha um pouco maior de Série A, jogadores com mais bagagem, né? Acho que um trabalho mais consolidado. Eu compro, eu vou com o Vess. Do Odair, eu acho que é isso. Vou com o Vess. Ficaria assim. Tá justo. E agora o problema é o que falar do São Paulo. Se o Coxa mantivesse o Moza e não tivesse tido aquele declínio no fim da Série B... Pode ser. De repente estariam juntos. Moza que ele tem um ideal claro, né? Ele sobe o time da Série B pra Série A, mas Série A eu não quero. Série A eu não quero. Foi o Mirassol, né? Ele sobe o Mirassol, aí entra o Barroca é demitido no estadual, entra o Guanás, agora ele sobe o Curitiba, sai e entra o Fernando Seba. Isso.
E o São Paulo? Aí é Paulo problema. do Crespo, ele termina o campeonato passado assim numa desgraça, Que né? fio desencapado, tomando goleada, aí vai É. no Maracanã, toma coça do Fluminense. No Paulista agora já tomou 3 do Red Bull Bragantino, perdeu pra Portuguesa em casa. Portuguesa não ganhava no Morumbi, tivia desde Acho que 16 anos, 16 né? anos, então assim, é um começo complicado. Não tem visual de muito reforço além do Danielzinho que chegou, né? Então assim, Tá botando os moleques da base ali pra jogar, né? Tá O na final da Copa São Paulo Cara, de novo. aconteceu uma parada com o São Paulo. Eu narrei São Paulo e Portuguesa, né? E em determinado momento eu cheguei e falei pro coordenador, assim, no ponto, torcedor do São Paulo. Falei, cara, você já parou pra pensar que essa zaga que tá em campo hoje é a zaga de 2015 do São Paulo? Toló e Dória. 2016? Era Toló e Dória, pô. caraca, Eu falei, é cara, eu mesmo. entrei no túnel do tempo. Pô. É a brincadeira do meme, né? Quando é que você tava em 2016? Não tava rolando isso, esse é meme? a trend. São Paulo São Paulo fez a trend. E aí, 2016, assim, Dória não que, e... sabe, não que sejam contratações ruins e tal, não tô aqui pra criticar exatamente isso, mas é porque eu acho que mostra um pouco que o São Paulo tá atrás nesse sentido, né? Tá atrasado nesse sentido. E aí tem moleques da base ali que podem ajudar e que são excelentes, né? O Luca, por exemplo, tá ganhando bons minutos agora. O Pedrinho, que agora é Pedro Ferreira, né? Eu narrava ele na base como Pedrinho, ele era o camisa 10 do Sub-20, né? O Mike ganhando minutos. O Mike é um O Nicolas na lateral muito esquerda foi bom. mal O nesse jogo, Nicolas tá ganhando espaço lá na lateral esquerda. Mas eu acho que ainda é pouco, né? Porque o São Paulo tem, assim, os caras que são estrelas do time, os tarimbados do time, estão fisicamente numa situação de incógnita, né? Porque o Caleri volta de uma lesão grave, ficou 8 meses parado. E antes dele ter a lesão, ele já estava num momento ruim. Sim. Né? O reserva dele teve a mesma lesão, que era o André Silva. E o Rian Francisco. E o Rian A também. terceira opção, o Rian Francisco teve a mesma lesão também. E o Lucas, a gente não sabe como é que tá o joelho do Lucas, cara. Temporada passada ele não conseguiu jogar, pô. Só que, e nessa ele tá jogando mal. Tá jogando mal. Tá jogando, mas não tá bem. Então eu acho que é uma incógnita, assim, porque o São Paulo também não agrediu o mercado, fora tudo que tá acontecendo nos bastidores, né? Saiu o Casares, né? O Casares pediu para sair, renunciou, sofreria o processo de impeachment, mas renunciou. E o que eu acho que dá uma acalmada no ambiente, né? Dá uma respirada no ambiente. Hoje, no momento que a gente está gravando, o Muricy entregou o cargo. O Muricy não é mais diretor do São Paulo. Eu acho que desde que eu me lembro, desde que eu comecei a acompanhar futebol, acho que esse é o pior momento que eu vi do São Paulo. Eu não me lembro de ter visto um momento tão ruim do São Paulo. Dito isso, 8º lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? O que a gente fala muito sobre o São Paulo, até hoje, nunca ter brigado de verdade contra o rebaixamento. A gente fala muito do Hernanes, daquela temporada que o Hernanes veio, salvou o São Paulo, mas se você olhar a tabela legal, já tinha uma distância maior. Tem uma temporada que está com Crespo, temporada, se não me engano, 21, talvez, tem algum momento de oscilação e tal, e depois dá uma acalmada esperada. Quando eu falo que ganhou o Paulista, né? 21. Não sei se foi 21 ou 22, eu não lembro exatamente. A pandemia dá uma misturada na minha cabeça. Quando a gente fala de brigar contra o rebaixamento, é tipo... o Flamengo de 2005 precisava ganhar 6 jogos em 8, salvou. O Santos, ano passado, acho que brigou mais contra o rebaixamento do que qualquer momento o São Paulo tenha brigado. Total. Corinthians já brigou contra o rebaixamento Mas assim. é que eu acho que até dentro do São Paulo, e o próprio torcedor do São Paulo que tá ouvindo a gente agora, eles estão vestindo essa carapuça também. Não, mas... Que aquela declaração do Luciano depois do 3-0 lá, pro Mirassol, ele fala, cara, esse ano vai ser mais difícil que o ano passado. Sim. Esse ano a gente tem que entender que o bagulho vai ser louco aqui dentro. E pra completar, só que eu tava falando, eu acho que o dia que o São Paulo brigar de verdade contra o rebaixamento, cara, isso pode ser muito perigoso. Porque não é um torcedor e um clube, que eu acho isso um puta mérito do São Paulo. O São Paulo não está acostumado a esse tipo de lugar, que é faltando 3 rodadas dentro da zona de rebaixamento. São Paulo nunca esteve dentro da zona de rebaixamento faltando 2 rodadas. Não esteve. Então eu acho que se isso acontecer, isso pode ser um problemaço pro São Paulo nessa temporada. Agora,
Entre o São Paulo e o Inter, por exemplo. É difícil essa conta, porque o Inter também... Cara, o Inter fez um ano horrível. Horroroso. E não tem nada de grande novidade. Também. Não tem nada de grande novidade. São Paulo tem o Danielzinho. Tem o Danielzinho. Esses três que, teoricamente, estariam juntos aqui, Inter, Santos e São Paulo, são três times que tomaram goleadas acachapantes no último campeonato. Sim. Né? Com o Inter e Santos, em determinado momento ali, brigando para não cair, o Inter até a última rodada. O São Paulo não chegou a entrar nessa briga em definitivo. No final, tinha até chance de ir para Libertadores na última rodada. Exatamente. É. Cara, é muito louco. Agora, me parece que o ano começa com o Crespo sem conseguir fazer a coisa engrenar, né? Acho que São Paulo, para um treinador que foi mantido, para um treinador que me parece muito no espírito, né? Não é um cara que está largando de mão, um técnico que está muito engajado com o clube, mas sem conseguir fazer o time evoluir, o time funcionar. O Santos eu acho melhor que o Inter. Eu acho o Santos melhor que o Inter. O Inter... Eu tenho dúvidas. Cara, eu acho o Santos e Inter equiparados. Eu acho o São Paulo melhor que o Santos. Então você acha o São Paulo melhor que o Inter também? Eu desceria Inter e Santos para 5, botaria o São Paulo na 6. É que eu acho que o Santos tem mais de onde tirar, cara, do meio pra frente. Cara, o Lucas jogou menos que o Neymar ano passado, gente. Eu acho que essa estatística, pouca gente foi impactada. O Lucas jogou menos jogos do que o Neymar. Né? Esteve menos em campo do que o Neymar. E o Neymar virou assunto todo dia, dia sim, dia também. Verdade. Lucas já não joga contra o Palmeiras, tem aí a questão do sintético também, mas no momento que a gente está gravando, o Lucas não está relacionado para enfrentar o Palmeiras. Cara, que nota difícil, cara. Eu ainda tô... porque se você botar o São Paulo na 6, a nossa previsão é que o São Paulo não briga contra o rebaixamento. Perfeito? Porque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá dizendo que a gente tá sendo muito otimista com o São Paulo. Eu também acho. Na visão dele. Eu acho que a gente tá sendo pessimista com o Mirassol e tá sendo otimista com o São Paulo. Até com o Red Bull Bragantino. É que o Bragantino faz um campeonato ruim, perdendo o seu melhor jogador, né? Aí eu acho que dá um impacto muito grande. Eu vou te dizer, eu colocaria o São Paulo na nota 4. Olha aí. Eu acho que o ano é bem dramático pro São Paulo. Eu colocaria o São Paulo na nota 5. Meu mundo ideal, né? Aqui não é o grande acordão. Sobe o Mirassol. Subo o Mirassol e desço o Inter. O 5 pra mim é São Paulo e Inter. Eu faria exatamente isso que você fez, eu desceria o Santos. Você desceria o Santos? Então vamos lá. Então o Mirassol é 6. 2 concordaram com o Mirassol é 6. Eu fui voto vencido. Eu acho que o Mirassol... Eu desceria o Mirassol para 4, né? Junto com o Red Bull, Bragantino e São Paulo. E passaria o Inter para 5. Eu acho que o Mirassol vai pegar um 12º lugar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Mirassol vai dar uma sofrida. E aí, o São Paulo Mas eu fui voto vencido. Vocês votaram pro Mirassol subir. Isso. São Paulo pro Inter descer. Só que eu votei pro Santos descer e ele pro Inter descer. Na 5 tá o São Paulo, porque eu e o Otávio concordamos. E aí o VS decide Inter e Santos. Eu voto pro Santos descer. Tá bom. Isso. E o Mirassol. Mas as minhas notas seriam São Paulo 4, junto com o Mirassol 4 e Santos 5. Mas enfim. No fim acabou ficando uma média disso, tudo que a gente... Ficou base... Entre Bragantino não, né? Mas entre São Paulo, Inter, Santos, Mirassol e... Não, esses 4, né? Pode acontecer qualquer coisa, velho. Pode acontecer qualquer coisa. E agora vamos pra 10. Que vocês já anteciparam aqui, é o Flamengo, né? Muito acima difícil, dos né? outros. Muito difícil, Otávio. Eu acho que o Flamengo pode não ter uma temporada muito acima dos outros, tá? Até a temporada do ano passado, ela não é tão acima se você olhar o futebol brasileiro como um todo. Apesar de ter ganhado os dois, o Flamengo faltando 6 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, não era o líder do campeonato. O Flamengo foi para uma final de Libertadores que o Palmeiras também não jogou nada e o Palmeiras abdicou de jogar, mas o Flamengo também não fez a melhor atuação do ano naquele jogo. Acho que o Flamengo foi melhor na hora... O Flamengo foi bem o ano inteiro e na hora decisiva o Flamengo foi muito melhor que o Palmeiras. E aí foi papar os 2 títulos. Mas, por exemplo, o Flamengo não ganhou do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro.
Então, cara, eu acho que o Flamengo tá à frente porque tem manutenção de trabalho, não perdeu ninguém. O Flamengo não perdeu ninguém, cara. Eu acho isso, muito forte pro trabalho e adicionou o Vitão e tem potencial de adicionar ou o Paquetá ou até mais gente. Trouxe o Andrew também, né? O goleiro reserva. O goleiro reserva, que em tese não vai ter tanto impacto, porque o Rossi deve manter a boa fase. Então o Mas Flamengo é isso, não perdeu ninguém relevante, acho que... E um time muito talhado para pontos corridos, né? Também, né? Acho que até se a gente fizer esse programa aqui da Libertadores mais para frente, eu acho que você pode, dentro de um jogo, a final da Libertadores foi 1-0, o Flamengo passou pelo Estudiantes nos pênaltis. Danilo tirou a bola em cima da... tirou em cima da linha, com o Estudiantes foi no pênalti, então, mas acho que para um conceito de pontos corridos, acho que é um time mais talhado para pontos corridos. O Flamengo que não ganhou do Vasco no Brasileirão também, né? Exatamente, foram dois empates. Não ganhou do Vasco, não ganhou do Cruzeiro, não ganhou de alguns times, né? Eu acho que diz bastante sobre o Flamengo, mas diz muito sobre o Palmeiras também. Porque o Palmeiras é um time que parece sem soluções, né? Parece com poucas ideias, assim. Ele é um time pragmático, mas menos rico de possibilidades, assim, em campo, né? Isso ficou muito claro no final do campeonato passado e nesse início de ano tem sido assim também. Então, acho que isso meio que difere um pouco os dois times agora, né? A gente, basicamente, acho que nós três concordamos que tem um G3 de pré, né? Pré-campeonato brasileiro, a gente imagina que o G3 vai se repetir. Ou tende a se repetir. Aí sobra uma vaga de G4, que o VS falou que ele achava que seria o Corinthians. Eu e o Otávio falamos que seria o Grêmio, mas na temporada passada foi o Mirassol. Foi o Mirassol. Mas poderia ter sido o Fluminense por causa da arrancada final, poderia né? Ter do sido Fluminense. o Bahia, que perdeu o fôlego no fim. Poderia ter sido o Bahia, que em algum momento foi isso muito bem. Eu acho que o G7, eu tô muito confiante nesse G7 que a gente montou. Botar o Palmeiras pra cima também? Botar o Palmeiras lá em cima. Eu tô muito confiante por esse G7 que a gente montou. Mas, cara, tem potencial pro Vasco furar esse G7, o Botafogo, o Galo, até, sei lá, talvez o Mirassol repetir. Tem potencial pra gente furar esse G7 aí. Mas eu acho que, a grosso modo, assim, olhando os times e como eles estão se preparando, se reforçando, mudando comissão técnica e tal. Ainda tem janela aberta agora, isso, né? Cara. Até 3 de março. O que mais muda aqui é o Grêmio, né? Muda que mais muito, salta, O que né? mais muda e salta aqui é o Grêmio. O que mais salta aqui é o Grêmio. Salta o resto muito, né? tá mais ou menos... O Corinthians foi 13º no Campeonato Brasileiro no ano passado. Claramente ali na reta final largou ali. Ô, Pseudo, só coloca o Palmeiras ali pra primeiro da 9. E o Grêmio na última. Que aí acho que fica o desenho mais certinho, né? Isso, meu garoto. Tá aí. Dito isso, seremos achincalhados pelos clássicos. De qualquer maneira, né? Pelos clássicos do fim de semana. Parabéns, Botafogo. Torcedor que fica na 9 vai reclamar, torcedor que fica na 0 vai reclamar, e aí faz parte do... Então vamos lá, final de semana, 1-0 Atlético Mineiro no Cruzeiro. Vamos lá. 1-0. O Internacional vai fazer 4 no Goleada? Goleada. E o Bavi? Um pra cada nota de diferença. E o Bavi? Que o Vitória tá na 13 e o Bahia na 8. Um pra cada nota de diferença. Vai ser quanto? O Fla-Flu vai dar Fluminense. Vai dar Fluminense. Né? O Bavi vai ser 3-1 pro Vitória. E São Paulo e Palmeiras também vai dar São Paulo. Xinguem a gente com moderação, tá? Exatamente, por favor. Já que você vai xingar, deixa o seu like também, né? E argumente, aí você legal. equilibra a parada. Monta o de vocês aqui embaixo. Vocês discordaram muito de alguma coisa? Deixa o argumento aqui e monta aí a sua sequência do que você acha que os times vão mostrar no Brasileirão. Quarta-feira começa o Brasileirão e quarta-feira tem rodada decisiva da Champions também. Todos os jogos na HBO Max, todos os jogos no mesmo dia, todos os jogos no mesmo horário. E claro que valendo vaga nas oitavas, nos playoffs, times que podem ser eliminados. E na sexta-feira, eu e Vitor Sérgio chegamos trazendo também o sorteio dos playoffs. Quais times vão se enfrentar nessa repescagem que antecede as oitavas da Champions. Sorteio logo cedo, né? 7h30 da manhã, 7h30 da madrugada. Vamos aí acordar, não dá. Cedo pra caramba pra trabalhar. Eu vou estar aí também. Quem mandou a gente voltar das férias, né? Vocês vão estar no ar, eu vou estar coordenando isso aí, com certeza. Posso tirar férias das férias, ô VSR? Não, melhor não, né? Vai ligar pro homem? É melhor Tu não vai ter coragem? Não, melhor não. Melhor. Deixa o homem trabalhar quieto. mais ainda. Deixa o homem quieto que tá lá tocando o reco dele. Nova temporada do de 0 a 10, hein? Promete. Pô, foi um bom programa pra gente 2026, começar, hein? viu? Foi legal. Obrigado pela companhia, pela audiência. Deixa seu like, compartilha com a galera e até semana que vem. Beijo. Tchau.